Alô, Olá, muito bem-vindo. como estão? Dormiram bem hoje? E vocês e as vossas namoradas e namorados também dormiram bem? Ainda bem, O cão dormiu bem? sim. Dormiu bem? O Tudo. cão deu like e subscribe no canal do Amok das 5? Já deu. Deu? Não deu ainda. Se não deu, tem... Credo. Perceberam Olá, tudo, né? bem-vindos ao Amok das 5, mais uma semana. Hoje, a pedido de muitas famílias, trouxemos uma senhora. Uma senhora... Olha, sou a primeira. Não és a primeira, Não és a primeira. és pai a terceira. Tecnicamente és a terceira. Duas delas foram ao mesmo tempo. Mas é pá, também conta. Olha. Interesting. Também conta. Exatamente. Tá bem. Kendall. Eu esqueci-me do teu último nome. Ferreira. Ferreira, Caralho, obviamente que é. Não está ali. Ia Toma. dizer. Kendall não. Ferreira. Como é que é o teu maiden name? Beatleson. Beatleson? Beatleson. Yeah. Giro. Beatleson é giro. Mas não tenho agora. Pois já não tens. Então, e o que é isto? Candlesonian? Candlesonian é um nickname que eu tive na universidade com a minha equipa do Frisbee. Ah, Ok, giro. ok. A Kendall, como podem ver pelo sotaque dela, é uma cidadã americana. Yeah. Só. Que agora já és cidadã Tuga. Tuga também. Tens dual... Quase. É novembro. Em novembro. Ok. Ok. Portanto, é uma imigrante, tá? Pois. É uma AVEC. Uma- Eu sei a ironia disto quando eu sou americana, mas pronto. Não deixas de ser imigrante, né? Pois. É nossa colega lá no trabalho, Yes. uma senhora muito engraçada, Yes. com muitas histórias para contar, Yes. que vamos explorar aqui neste episódio. Yes. Sim, Esperamos. E com o com um cão. Sim. muito fofinho. E com um gato também, uma gata. Yes. Cadela e gato. Cadela e gato. Ok. É isto. Antes de começarmos estas coisas, Sim, sim. temos de dizer algo muito importante, que é, Fala. façam like e subscrevam às coisas, tá bem? Porque, pá, precisamos ganhar a vida com isto. Ok? Estamos aí, se faz favor. Epá, Acho que é o básico, não é? Mas só aquele subscribezinho, se calhar ainda não. Se calhar liguem aquelas notificaçõezinhas para se lembrarem de quando nós lançamos o podcast e É tal. aos domingos, É aos domingos, às às 6h30. É sempre à mesma hora. é às 6. Mas sim, É às 6. é às 6. Pois é. Para ouvir no trabalho, enquanto não estão a trabalhar. Exatamente. Exatamente. Não mintam, toda a gente sabe. Vocês não fazem nada no Mas trabalho. Ninguém Não. faz nada no Zero. trabalho. Trabalho é um conceito que não existe. Já não. Já Se acabou. assim bem Hoje em quando dia- trabalhas num computador, olha, Ainda por cima. Já. Pá, podem estar a ouvir. Ouçam música um bocadinho e depois metam a mão das 5. Pá, está fixe. Ouçam mano. música enquanto ouvem o Amok das 5, também dá. Tudo ao mesmo tempo, meu. O Então nosso, a música é baixinho e o nosso Bom. podcast depois é vai super para o versátil. podcast. É super faz caminha. versátil. Faz Yeah. caminha para o podcast. Acho que sim. Lá está. Gosto muito dessa ideia. É a melhor ideia de sempre. Eu vou começar a fazer. Olhem, então Kendall, Uhum. nós vamos, se calhar vamos começar pelas perguntas. Depois perguntitas. E Tá eu já bem. te vou fazer umas questions também. Tá Porque eu bem. sou um gajo muito curioso. Está bem? Portanto, temos duas perguntinhas. Não, temos mais. Sim, duas perguntinhas no Insta. Peço desculpa. Ou seja, pois, Da Alexandra Matos. São as duas da Alexandra. Não me lixem. Que o outro. não, mas temos mais as mensagens. Temos mais uma mensagem. Ah, Sim. Ok. Se pudesse escolher uma política americana que faça falta em Portugal, qual seria? Pum, logo assim a começar Toma. com uma pergunta. Pá! Tomas. Uma política americana que faça falta em Portugal. Isto é um bocado difícil, porque a política aqui é um bocado diferente que a política lá. Como Muito. Exato. conseguimos ver já agora nas notícias. Todas Uhum. as diferenças que há. Mas, ainda assim, olha, eu tenho uma fase básica, não é? Que é a legalização da erva. Pronto. Olha, pumba. Mas esta não é nos Estados Unidos inteiro. Não é, Pá, mas, não, mas tá- é localizado tá e a está ser, fixe. Está a ser. Então era só aqui em Lisboa e tipo no Alentejo O que não Alentejo? e em Viseu. Porquê em Viseu, Porque especificamente? porque sim. Isso, vocês de Viseu, Não, mas falem comigo. Vocês sabem o que é que eu vocês estou a sabem o falar. WhatsApp. Faço ideia do que é que estou a dizer. Nas Caldas, em Coimbra também. Calas, Coimbra, no Porto. Yeah. Pronto. Só em cidades específicas é que. Não, isso não faz muito sentido. É que Guimarães. nos Estados Unidos é por estados, não é? Que são tipo Sim, mini países dentro de um país. exatamente. Agora, mas em Portugal tem que ser inteiro logo de uma vez. Não. Mas eu sinto também que há bem poucas coisas que existem em termos de leis, em termos de políticas, nos Estados Unidos que não existem já cá. True. Sim.
Então, tipo, legalização da erva, sim. Tipo, porque é descriminalizado cá, né? Yeah. Sim, mas ainda assim se fores apanhado é chato. Sim, Yeah, sempre por deixa- isso disse descriminalizado e não legal, né? Exato. Yeah. Mas as pessoas confundem isso bastante. Pois é. Todos os americanos que vêm cá, todos dizem, olha, porque o weed é legal e não sei o quê, e eu... Não é. Não é, não confundas, não vais de frente da Não polícia confundas. e Só não tipo, vais preso. Não. Só Sim, não vais não, preso. isso. E há muita gente que já não quer saber. É Pois. diferente. Pois, Mas chill, mas mas- porque não ligas não é a mesma coisa. Exatamente. E não convém andares aí com canhões na mão. Yeah. Exatamente. Não. E- estou a fazer a tua vida. Não, Sim, não fazes não. isso. Chill. Yeah. Então, se calhar isso, porque de verdade há bem poucos que existem dentro de um estado em termos de ambiente, de comida, de bebida alcoólica. Yeah. Por acaso é bem pior na maioria destas políticas. Pois vocês. Pois é. 21 anos. Pois é, aos 21. Pois. Exatamente. Pois é, amigos. A carta de carro aqui aos 16. Digo, Achas que sim? Se calhar, talvez. Não. não, mas Os a portugueses coisa conduzem muito mal. Esse é o negócio. É verdade, é verdade. também, desculpa lá dizer, mas Sim. os portugueses conduzem bué da mal. I know. Desculpa. Yeah. Bué Pode- da mal. Já podes vivi dizer. em alguns países diferentes já. E portugueses é um é bocado à tipo pessoas da Flórida e portugueses. É, Tipo, então, Que na Flórida na também Flórida é assim. também conduzem mal. Então, Flórida, então Florida todas Man. pessoas que mais que 60 anos. Achei tipo, pois, elas não conseguem ver a estrada. É verdade. São os Florida Mans a conduzirem. Exatamente. Os Florida Mans a E conduzirem são fedidos. não queres isso, yeah. Conduzimos tão mal como os Florida Man Ui, drives ui, over. Eu sei, é puxado, desculpa lá, começamos já aqui. Fiquei já bué da assim, triste agora, meu. Já assim. Florida Man drives over Florida Man. Que é bué triste. Yeah. Mas nos Estados Unidos temos cartas de 16 anos porque é preciso. Sim, Porque pois. precisamos de ir Yeah. a um sítio ou outro. Tipo, não só dá para conduzir. Então, para nós faz muito mais sentido, porque não tens nenhuma peça de liberdade, menos se calhar na cidade, onde há autocarros e há algumas coisas de transporte público, depende da cidade, mas normalmente é preciso. No resto do estado, por exemplo, como sou da Minnesota, tipo, o resto do estado, se não estás mesmo nas cidades tipo São Paulo ou Minneapolis, é preciso Tem um carro. Pois. Então, Porque não há transportes. Os transportes públicos, se calhar, não são. são uma legit. merda. Pois. Yeah. Aqui também são horríveis, mas como o país é pequeno, Passa bem. passa bem. A malta consegue ir para a escola de transportes públicos nas calmas. Yeah. Exatamente. Ok. Estou-te a perceber. Sim, essa história de vocês irem para o secundário de carro é mentira. Yeah, Digo, é- assim, é- mas também há autocarros especificamente para as escolas. Tipo, Sim, mas é o de estatuto, vais de bote para a escola, tipo, todo swag. Não é? Verdade. Acho que não sei se pensamos isto porque é bueno ou mal para nós, mas Pois, pronto, exato. quando vais ensinar o móvel já é outra coisa qualquer. Olha, Ainda tem mais swag. Yeah, Não yeah, sei. yeah. Olha, o Sleepover IG, que é uma página da Alexandra, sobre dormir e sobre esses assuntos assim. Ela pergunta se é possível dormir bem em Nova York ou é demasiado agitado. por acaso vi esta pergunta enquanto eu estava Já estiveste em Nova York? E eu, Sim, mas quando eu era criança. Ok. e foi o que eu disse à Alexandra. Eu acho que ela provavelmente não dormiu propriamente muitas vezes em Nova Iorque. Muitas vezes não, algumas sim, Algumas mas sim? quando eu Ok, era ok, criança. ok. Mas a coisa é que, tipo, perguntar isso é um bocado. É tipo, se eu perguntasse, olha, como é que é dormir na Alemanha? Deve ser bué da fixe. Dormir na Alemanha. Como é Deve que ser é? bué- Deve Tipo, ser bué fixe. deve ser, mas Dormir não sabes, né? Eu não sei. Já dormi, é meu- já dormi na Alemanha Hum. e foi bacana. Foi bacana. Pronto. Foi tranquilo. Mas, Yeah. tipo, em termos de distância e não sei o quê, não sou de bem perto de Nova York. Mesmo assim, em Nova York, eu sei que é the city that never sleeps, mas Nova York, mesmo a cidade de Nova York, é gigante. Yeah. É gigante. Então tens quase subúrbios dentro da cidade, porque eu suponho que está muito mais relaxado, né? Pois. E tipo, mesmo no centro, a coisa é que não é que ninguém dorme, é que não tens que dormir. Tipo, sempre há coisas abertas, sempre há coisas para fazer. Então não é bem que a cidade que nunca dorme é a cidade que não tens que dormir. Certo. Certo. E Los Angeles? Nunca foi. por Nunca acaso. foste lá? Não.
Mas nasceste na Califórnia é bué da Califórnia. grande. Na Califórnia. A Califórnia é bué da grande. Nasceste onde na Pois, Califórnia? pois, lá está. Modesto. Ok, não sei. Modesto. Ok. Isso é mais para o norte ou mais para o sul? Mais para o norte, em comparação com o sul. Ok. Em comparação com... comparação. Digo, não é bem norte também. Certo, é mais para o norte. É mais Mais para para o norte. Ok. Norte do médio. Ora, portanto... Ainda temos boas perguntas nas mensagens. Estão aqui. Estou aqui. Giro. Olha que giro. Passei-as todas para aqui. Boa, fizeste Tá bem. Estou aí. A Cristina, a minha namorada, tem muitas perguntas para ti. Está bem? Estou a ver que sim. Celebras o Thanksgiving? Celebre. Celebras, sim, senhor, que eu já vi stories no algures. Yes. Sim, E o Super Bowl. Não, uma celebração. Cada ano. Mas esta também, porque é Então, meu assim. marido, quem é português, Sim. também gosta do Super Bowl. Ok. Ele faz fantasy football e tudo, ele sabe mais que eu. Ora, aí está. Thanksgiving Yeah. Na Tuga. já na Tuga. Pims. Mas Pum. foram só pessoas que celebraram Thanksgiving, então, Yeah. digo, menos um brasileiro aqui Que ao lado. estava lá. Mas, e obviamente meu marido, mas o resto eram canadianos E vocês- ou americanos. Vocês comem exatamente as mesmas coisas que comeriam nos Estados Unidos? Ou metem tornam a cena mais Tuga? Fizemos um bocado potluck. Mashed Então, potatoes, está aqui um frango. esta foi frango em vez de peru, porque peru é um bocado chato. Yeah. Digo, não só encontrar cá, mas tipo, na maneira que nós comemos, normalmente pomos tudo peru inteiro, num. né? É enorme, pomos Yeah. no ONU, forno é tipo 12 horas e tal, Sim. ou tipo 8 horas a cozinhar, então tipo, metes durante a noite e fica lá. As minhas tias avós fazem isso no Natal e É grande peru. bué de tempo. Eu não gosto de cozinhar, então Então, frango. compramos Frango assado. Dá-lhe. Mas fiz tipo batatas, fiz pumpkin pie também, tarta de abóbora. Tivemos, havia uma pessoa vegana, então fizemos coisa. Eu fiz também pumpkin pie vegano, Eu tenho muita. Hã? Yeah. Porquê? porque ela é vegana. Então, mas. Então, mas Hã? o que é que Pumpkin Pie leva? Leva que não seja. vegan? A leite, a ovos, Pois Come é. on, man. É pá, mas leite não devia contar. Devia. Está bem, conta. Devia. É um bocado chato. Se mel conta, leite as- conta. Yeah, mel é que não devia contar. Mel não Olha, devia esta contar. é outra conversa. Come on. Tá bem. Come on, man. Bom, mas olha, giro. Eu tenho um sonho, que não é um sonho, é só um desejo muito grande de experimentar pumpkin pie. E Eu trouxe pelo escritório. não vi. Não vi nada. Trouxe pelo Eu não vi. escritório. Juro que não vi. Eu acho que também não comi disso. Não comi. Este ano não foi, foi o ano passado. Ok. Desculpa lá. Epá, por acaso, ou não me lembro ou não comi. Não sei. Tenho que ir aos States. Bom, Digo, eu também posso fazer de novo. Mas não, é só para Thanksgiving. Posso. podes fazer assim, está a Posso fazer. fazer, Se tá bem. tiveres Não, tempo, não. na boa. As abóboras só nascem naquele dia. Sim, em novembro. E no dia a seguir está fedido. Já não há. Já não há. Outubro também, Halloween, meu. Yeah, pois é. É só aqueles 2 Só meses, aquele- não é? Não há mais. É só ali. Bom, Por falar em comida, Hum. mais uma pergunta da Cristina. Qual é a melhor comida dos Estados Unidos e de Portugal? Na tua opinião, como é? Ok, em Portugal há muitos que eu gosto, mas gosto muito de polvo alagareiro. yes. Porra, galera, era Yeah. tão bom mesmo. Então, isso, mas pode ser, qualquer coisa do peixe, marisco, não sei quem, Yeah, na boa. yeah. Dos Estados Unidos, Breakfast food. também breakfast food é bom, brunch é Top. yeah. Não há brunch aqui como há brunch lá. Pois, Lá. claro. Yeah. Mas em termos de uma comida meio mac and cheese quando está bem feito, Certo? tipo, muito bem feito. Boa de coisas. Não sei, mac and cheese, um steak bom, que não podes comer cá, mas ou hamburguesa ou alguma coisa assim que está tipo especialmente no sul dos Estados Unidos. Olha que é bom, mas também comida sul. mexicana lá. Ah, Mas tipo, é Calimex normalmente. Sim, Tipo, sim. que não é a mesma coisa, não é. Não é há comida mexicana, comida sim. mexicana bem feito que é muito mais tradicional e tal. Mas há também a nossa versão que é Calimex,
Que são coisas tipo fajitas, por exemplo. Fajitas não são do México, são dos Estados Unidos. Não é uma coisa mexicana. Mas sim, é como a comida chinesa cá. Mas que não é sim. bem chinesa, Exato. mas também é bué da boa e o pessoal curte. Sim, é a mesma Olha, coisa. qual é o prato tradicional do Minnesota? Olha, yeah. Lutefisk. O que é isso? Há há algumas coisas que são mesmo de Minnesota. Lutefisk é por acaso vem dos nórdicos, porque Minnesota é tipo um mini país dos nórdicos. Certo. Dos Vikings e tal, por isso nós, equipa de futebol americano, chamamos aí os Vikings. Lutefisk é um peixe que pões na terra, tipo, tumas na terra, para algum tempo, para que fermenta e fica um bocado como Jell-O. Tipo, um bocado... É horrível. É apetitoso. É apetitoso. É horrível. Vocês encontraram uma imagem disso, não? Lutefisk? Lutefisk, é horrível. Mas também há tater tot hot dish. Tater tot hot dish. Que são tater tots, tipo, é um casserole, mas em Minnesota chamamos casseroles hot dish. Ok. É mesmo uma coisa do vocabulário de Minnesota. Sim. Ou do Midwest, não sei. É isso. Ok. Mas este é peixe. Mas parece um peixe cozido. Mas só não. peixe cozido, mas não é. Mas não é. Mas não é. Mas olha, tipo, aquela... Minnesota Lutefisk, por exemplo. Mas, tipo, esta não é bem peixe branco, é mais Jell-O, certo. mais, tipo... Não sou grande fã. Ok. Pronto. Ok. Pronto. É peixe. É peixe. Mas É peixe. veja, tipo, Mas a vem da igreja da Noruega, Minnesota. aparentemente. O prato. É uma coisa nórdica, não sei Sim. qual país, não sei se é todos os países. Estava ali uma nórdicos. bandeirinha da Noruega, eu assumi. Assumi. Olha, Trump ou Marcelo? Marcelo. Obviamente. Next. Acho que nem vale a pena explicar Não, porquê. não. Por acaso conheci Marcelo no Supercore um dia. Man, nós ainda não o apanhámos no supermercado. Yeah. Mas eu já vi que vocês já tiraram foto com o Marcelo. Não, mas eu não Marcelo. estava a par disso. Eu estava a comprar cenas para fazer bolachas para Natal E o gajo estava lá. e o gajo estava lá, tipo, atrás da fila. Mas eu não anda com conhecia, tipo, seguranças. foi uma coisa, tipo, conhecia a cara um bocadinho, mas... E ele estava, tipo, atrás de mim. Boa pergunta. Ele anda com seguranças? Não, ele anda... Não. Ele anda com seguranças, mas não estão ao lado dele. tá. É tipo, tipo só havia uma pessoa perímetro. no café em frente, uma pessoa tipo ao lado, tipo, Ah. perto da saída, não sei o quê. Portugas são bué da sneak. E tipo, estão lá, mas tipo, Estou a perceber. compramos isso, tipo, temos Marcelo tipo, na fila comigo, na boa, tipo, a falar comigo, que vais cozinhar com isso? E tipo, estava tipo, a falar na boa. E eu, Marcelo, a ser Marcelo. tipo, boa da amigável, boa da social, não sei o quê. E temos Trump, que ele pensou que precisava de uma carta, tipo um BI para comprar coisas num supermercado. What? Hã? Yep. Porquê? Isto foi uma cena? Acho que ele Quando? nunca entrou num supermercado. Pois. Literalmente, acho que ele nunca entrou num supermercado. Pois. What? Yeah. Não me surpreende, não é? Quando- Não, mas obviamente. tipo, esta foi uma coisa mas boa isso é grande nos Estados completamente Unidos, absurdo. não. Isso Yeah. é surreal. Aquele gajo é surreal. Aquilo não faz sentido nenhum. Não faz sentido. São seres que existem. Epá, eu nem me apetece falar dessa merda. Não me apetece. Então seguimos. Sabe, isso nem me apetece. Esta é Epá, cada conversa que eu tenho sobre os Estados Unidos com foda-se, pessoas que eu mano. não conheço, então. É que aquela Tá merda bom. nem vale a pena. Foda-se, é ridículo. Pronto, ponto final. Sabes a receita de salada de maionese do How I Met Your Mother? Isso é uma pergunta muito específica que eu não me lembro sequer do que ela está a Esta falar. deve ser. Uma salada não. de batata qualquer da família do Marshall? Não, mas deve é uma- ser só potato salad, né? Yeah, mas Sim. aquilo tem tipo bué de layers. Não, aquilo é bué da estranho. não. Já sei. Não. Já sei. Aquilo é ridículo. Não sei a receita disso, desculpa lá. Não Acho sou, que ninguém sabe. por acaso, não sou grande fã de maionese. Então. Isso é blasfémia para a Cristina. Cristina Yeah. é mega fã de maionese. Isto é tudo Desculpa perguntas lá. da Cristina, by the way. Desculpa. Desculpa, Cristina. O que te irrita mais no Nuno e no Luís? Há um de cada vez. Podes começar. Pode ser pronto. É na boa. Dá-lhe. Pera, vai, dá. Podes começar. Acho que ainda preciso de tanto tempo. Não? Ok. Vamos dizer, tem o falsetto. Mas tipo, bué de alto. Tens um falsete, Nuno. Tipo, o coisa de...
Às vezes, Mas, às tipo, vezes. especialmente quando não estás à espera e Sim, sim, de sim. repente. Exatamente isso. Especialmente com os fones aqui, está muito bom. Certo. E trabalhamos num espaço aberto, sabes? É legítimo, é legítimo. E às vezes, quando não sabes o que vai acontecer e de repente há aquele. Está um bocado. Legítimo, Yeah. legítimo. Yeah. Compreendo perfeitamente. Ele grita muito. É um ser. Ele gosta muito de gritar. É a Vais cena fazer barulho. também, Vais fazer também. barulho. É a cena Vais fazer dele. barulho, um gajo que faça barulho. Cena dele. Ahm, Em mim, sim, pode ser. Pode chamar, À vontade. eu permito. Estamos tá aí. bem. Acho que não. Eu tenho não, casca não grossa. preciso tanto ter o permisso, mas pronto. Está bem. Digamos que focas numa cena, mesmo que ninguém mexe na mesa em interesse com esta cena, mas falas sobre Yeah, isto, yeah. tipo, alguns minutos seguidos, tipo, e Yeah, não pares. Yeah, yeah. Sim, sim. E todas as pessoas já desligaram, tipo, estão a ver os telemóveis, estão a Mas eu ainda ver tenho tudo, mais cenas mas para dizer. Tenho cenas ele- para dizer. Eu vou dizer. ele quer dizer as cenas e tipo, é tipo venting, sabes? Tipo, Yeah. somos todos psicólicos e ele está ali a falar numa cena. E True, mesmo true. quem não tem interesse nenhum para nós. Yeah. 100% verdade. Verdade. Sorry. Isso é ótimo. Está bem, Isto é pessoal. ótimo. Estou aqui, É estou ótimo. aqui. Sim, sim, Então sim, não sim, vou dizer sim, tão sim. mal. Sim, sim, sim. É, Mas esta pergunta serve para isso. Sim, né? exatamente. Também não Isso é vão fixe. parar isso, né? Então. Shake Shack ou Five Guys? Shake Shack. Shake Shack? Shake Shack. Nunca experimentei o Shake Shack. Não há na Europa? Pois. Não, pois. Five Guys? E é Ah. muito bom. Também Pelo gosto. menos... Digo, também depende da região nos Estados Unidos. Há Exatamente, certas exatamente. regiões para isso. Pois é, Por isso exemplo- é bué de giro. Por exemplo, vocês odeiam o Burger King nos Estados Unidos. Não é. Porquê? E é ótimo. Aqui é incrível. Sim. É melhor que o Mac. Pois, muito melhor que É o tipo, aqui. tu, aqui, Digo, entre Mac e Burger King é mais gourmet. Pois. Sim, mas tens que perceber, tipo, não é tudo. Digo, em termos de burgers, sim, provavelmente é Burger King. Mas em termos de batatas fritas, Burger King da mesma. não, é claramente McDonald's. Come on. Desculpa lá. Eu também Não, é- gosto, não, gosto é mais das batatas do 100%. Mac. Não, as batatas de Burger King 100%. são mais fixe. Tem ar por dentro. E pelo menos aqui as batatas fritas são veganas. E nos Estados Unidos não são. O que é que isso quer dizer? Como é que assim? Como é que Ou uma batata não é vegetarianas. vegan? Digo, Ou também Eles veganas. regam as batatas com leite. Não. Com óleo de carne? Eu- Com óleo de vaca. Não, Óleo de é vaca. gordura. Ah, certo, certo. certo, Yeah, certo, elas certo. fritam em gordura, então não é Ah, vegetarian friendly. ok. I see. Giro. Mas eu nunca sabia, digo, não sou vegetariana, né? Mas nunca sabia disto, até que uma vegetariana americana disse-me que ela poderia provar batatas fritas da McDonald's a primeira vez quando ela vinha cá. Giro. Que Olha, giro. que interessante. Portugal Também, aqui Mas a se calhar, criar, então se calhar as batatas dos Estados Unidos são muito melhores, sabem a carne. por acaso são melhor. Mas, Pois. mas são bons na mesma. Ok. Não. O que é que se come no Shake Shack? Burger. também É tipo, fast food, yeah. Shake Shack e Five Guys são bem parecidos. É só tipo, a receita que é diferente. Também os shakes do Shake Shack obviamente são melhores. No Minnesota, já que é a tua zona, Uhum. qual é que é tipo o topo? Tipo, qual é que ganha de fast food? Do fast food. Sim. Eu das cenas que já li, das cenas que já li na net e vídeos que já vi, não sei o quê, falam muito bem do In-N-Out. Mas ainda não existe em Minnesota. Ok. Esta é Califórnia. Ok. California. Por acaso, mas acho que há muito hype com In-N-Out. Tipo, há bué de americanos que vão. Tipo, Boa de vezes ao In-N-Out é a cena. Pois, acho que já ouvi bué é a isso. cena, mas tipo, para mim não é. E porquê pusemos cerveja tão longe de mim que não? I'm so sad. Coitada. Olha. Em Minnesota, provavelmente o mais popular, provavelmente são os básicos, são tipo McDonald's e não sei o quê. Não. Temos muitos diners. Que não são bem fast food, mas também não são. Food. Tipo, estou a falar de 24/7, Yes. pequeno almoço, não sei o quê. Tipo, Ok. esta foi a cena. Quando Esta eu andava cena na é escola fixe. secundária, tipo, porque estava que vais fazer? Tipo, não podes entrar num bar até 21 anos. Então, Obviamente. Ei, que seca. Então vais para os diners. então vais para os diners. Tipo, Não, mas faz 3 da sentido. manhã, Mas faz estás sentido. no diner. Ok. Temos um que chama-se Perkins. Perkins. E fomos para a Perkins. É das poucas coisas que eu tenho muito curiosidade nos Estados Unidos. São os diners. Yeah. E comer panquecas às 3 da manhã.
Isso é Olha, ótimo. Esse é giro. É mais a experiência. É a experiência, obviamente. Como não legalizar? Café é uma merda, tipo, a comida, tipo, mas alguns que são bons. Olha, Como tipo, não legalizar a erva nos Estados Unidos? Pois, quando exato, tens é diners abertos 24/7. É essa, tipo, mas é tipo, a junção perfeita. há muitas coisas que são 24/7, não. Tipo, há tantas estados, mesmo fora de cidades grandes que são 24/7. Olha, Estou-te a perceber. por falar em comparações, o que é melhor? A cerveja em Portugal ou a cerveja nos Estados Unidos? Esta é difícil, porque diria os básicos, tipo, isso em comparação com Budweiser, é isso. Ok. Tipo, é Super Bowl com sagres. Sim. Em termos de cerveja artesanal e tal, esta é outra coisa qualquer. Pois ainda estamos um bocadinho atrás, eu acho. E- Ainda estamos muito... Bem- Ficou moda agora, percebes? Não, está Pois. tipo, Tá a mudar. se Moda, alguém então quer estamos- ser... Estamos aí Yeah. a crescer. Aí. Alguém quer começar uma cervejaria, faz agora. Yeah. Tipo, está na moda e há bem poucos aqui. Até em Lisboa, há tipo 3 ou 4 que são os tipo, maiores e ainda há algumas coisas já duradouras. Tipo, mais substancialmente é Mussa, Dois Cobres, Oitava Colina. Tu percebes cervejas? Yeah. Epá, eu não gosto nada de cervejas artesanais, eu sou mesmo super bom. Não. Eu, Fanboy. Não, eu até estava nos Dois Cobres ontem. Tipo, um passeio Sim. a noite lá, mas não, é. Há tipo 4. Canil já abriu desde há pouco tempo também e algumas coisas ali. E não, que não são bons. É só que há mais opções nos Estados Unidos porque Porque é bem maior. tipo, há mais numa cidade que há em Portugal Exato. inteiro. Exato. Nuno, Sim. as perguntas, Nuno. As perguntas, desculpa, estava aqui a tratar de uma coisa, tinha coisa. Ellen ou Oprah? Ellen, Come on, man. desculpa lá. Eu gosto muito da Oprah, mas sou da época da Ellen, sabes? Certo. Sim, sim, Oprah sim. foi tipo. É antes. Ainda faz coisas, não sei o quê, mas tipo o show, tipo O auge. A vibe, o pico da popularidade, o pico dela era antes de. Yeah. Antes Dr. Phil ou Dr. Oz? Nenhum. Dr. Phil. Dr. Nem- Phil, nem sei. suponho, mas tipo, nenhum. Não vi aquelas merdas. Dr. Phil é incrível. A Cristina pergunta se consegues cantar o hino dos Estados Unidos em português. Não. Não, se eu meter aqui só o beat dos Estados Unidos, Não, o hino dos Estados Unidos em não. português, não consegues cantar por cima em português. Não. USA Anthem. Será que isto vai ser Instrumental. copyrighted? 100% não vai. Não sei. Why is the anthem is bad? bad? Ok. 3, 2, 1. Pá, esta está um bué de palavras que são bué de complicadas em inglês. Pois é. Sabes, é esta foi- difícil, é difícil. Mas mete aí a letra, só para eu... Peraí. só- Não, é tipo. Será para que eu está aqui ver. para baixo? Não. Ou diz consegues ver por a luz do amanhecer. Sim. Um, Lyrics. yeah, também tipo coisas como hailed, tipo O que é hailed? Exato. we hailed diz vem, tipo o é que é ver, que mas vês? tipo uma coisa muito formal. É um hail de... É observar, é tipo mirar. É um bocado. Ok. A luz da aurora. Pelo que nós vimos, cheios de orgulho. Hã? Não? Como é que estás a ler isso? Pode sim, soprar sim. o Ok. Sim. At the last gleaming. O que isto quer dizer? Quando Outra- o lusco-fusco estava a brilhar. É tipo a última Isto é muito old English, porquê? Porque estava escrito dizer algo tipo centenas de Pois, anos mas atrás. vocês são pessoas modernas, podiam ter... E o hino português é o Pá, quê? pois é, também é velho. pá. E as, Igrejas avós, que é isto? que as riscas largas e as estrelas brilhantes Da luta perigosa. através da luta perigosa ou das rampartes. Colinas. Miramos que. Oh, gallantly streaming. Que estão Pois. yeah. Tipo, só é explicar isso em inglês é complicado. Tipo, português é a minha terceira língua, meu. Tipo, calma aí. Qual é que é a tua segunda? Espanhol. Não, makes sense. Não.
Por isso é que apanhaste o português tão rápido. Yeah, Shit. claro. Sim, isso é fixe. Acho que foi só o inglês para português logo. Foi tipo... Não, é tipo... Pá, falei muito com o Rui e pronto. Não. Falámos em inglês, achas? Sei lá. Não. Foi a minha equipa e foi alguns amigos que eram polis um bocado. E disse, olha, fala português. E eu... Pá, não fala português. Fala português. E eu, tá bem. Então foi portanhol. Pá, pode tempo. Já está bom. Já tá Funcionou. Olha. Ainda tens nisto, Nuno? Não estás a desistir. Bombas a arrebentar no ar. Deram provas ao longo da noite que a nossa bandeira estava aqui. Sabes bem o ritmo também. Estava ali. Já me lembro, já me esqueci. Yeah. I say that the stars from the banner we have, banner free and home of a ref. Ok. Pois. Mas também. Mas também o nosso himno é muito difícil de cantar. Pois. Yeah. Pois é, porque vocês têm palavras buedas esquisitas. Yeah. Não, mas não é isso. Star Spangled. Star Spangled. É É a métrica disto? mas também há partes, and the Rocket's Red Glare, por exemplo, é uma coisa tão em cima, todas as pessoas... And the Não. Rocket's Red Glare. Não, é a mesma melodia para tudo. And the Rocket's Red Glare. É lixado. Yeah. Mas, Ela estava lá. Pois, Ouviram? sim, mas eu estava muito mais abaixo que é no momento. Vocês não estão a par. Ele canta de caraças. Mas, É uma cena. É tudo muito difícil. Tipo, as pessoas fazem palmas, tipo, dão palmas em Nesta partes, em partes da canção. Que é para passar mal. Estar assim não, mais... não, é tipo para dizer, olha, chegaste. Yeah. Ok. De todos estes sítios, onde se come melhor? McDonald's. Fora dos Estados Unidos. Perguntou o Rodolfo Carvalho. Fora dos Estados Unidos. Fora? Pronto, ok. Fora dos Estados Unidos. Olha, batatas fritas nos Estados Unidos, mas em qualquer sítio, tipo, acho que não há diferença. Mas em termos de qualidade de comida, é melhor cá. Isto cá é de certeza porque eu sinto que em termos de controle de qualidade da comida, o controle de qualidade é muito melhor. Pois. Bem me parecia. Mas batatas fritas ainda são melhor. Lá está. Yeah. Grande pergunta. Sim, grande pergunta. Este Rodolfo, pá. Eu ainda perguntei ao Rodolfo, então, mas não queres saber tipo, qual é o melhor sítio de fast food dele? Ele, não. Só quero saber de McDonald's. Eu, ok, está-se bem. Pode ser verdade. Explica o Ultimate Frisbee e ok, vou precisar. Como é que bate em Portugal? Se bate fixe. Esse assim, acho que assim ela ficou bom. Qual é o grau de aceitação de Portugal desta modalidade? As pessoas gostam, vão ver. Tá bem, ok. Ultimate Frisbee é um desporto que é bastante popular nos Estados Unidos. Muito mais conhecido, tipo, aparece no ESPN e coisas assim. Ainda não é tipo basquete, nem futebol americano, nem nada assim, mas lacrosse, se quer. Lacrosse é estranho. Sinto que o Ultimate Frisbee é tipo o hockey dos Estados Unidos. Não, ok, é bem mais popular. Aqui é mais popular? Não, nos Estados Unidos o hockey é muito mais popular. Ou seja... Hockey cá, em Portugal. Exatamente. Ok. O Ultimate Frisbee é o hockey dos Estados Unidos. Não. Acho que é um bocado mais... O hockey em patins é muito popular em Portugal, pá. É? Sim, nós somos campeões mundiais. Está-se bem, desculpa aí. Ok. Somos muito fortes. Não me batas. É popular, tipo, aparece no ESPN, tipo, nos top 10 e não sei o quê. Sim. Então é conhecido. Mas muito mais pela geração mais jovem que geração mais velha, obviamente. Ok. Ultimate Frisbee é tipo os básicos, que é um desporto que se joga num campo que tem zonas nos dois lados, tipo o futebol americano, e não podes andar nem correr com o Frisbee, tens que passar o disco pessoa a pessoa e ganhas um ponto quando apanhas o disco no endzone. Ok. No fim. É no fundo futebol americano. Mas não podes mexer com a bola e Por acaso é mais parecido a futebol, porque é tipo, tens pessoas que estás a passar bola e só que não podes correr. Sim, mas como tens uma área, não tens tipo uma baliza. Não, em termos de futebol americano, sim. Em termos de mesmo fazer um ponto, sim. E então há a defesa e um ataque, e normalmente a defesa está a contar 10 segundos, então tens 10 segundos para lançar um disco.
a outra pessoa. Estes são os mesmo básicos principais. O polo aquático também trabalha um bocadinho assim. Que eles também têm tipo 30 segundos para atacar e depois passados esses 30 segundos... A equipa adversária não pode chegar ao pé e arrancar-te assim disco? Não, porque o disco conta parte do teu corpo até que lanças. Então, mas um momento que tu lanças o disco, quando sai na mão, pode-me bloquear. Ok. Então, e em Portugal está a ganhar popularidade. Este maio passado tivemos um campeonato de europeus em Portimão. Então fizemos uma demonstração em Carcavelos. E havia alguns influencers, notícias e não sei o que, e estava a tocar isto nas notícias e coisas assim, que é tipo um bocadito, mas pronto, é alguma coisa. Está a crescer aos bocadinhos. Mas... Sim, agora acho que temos 8 equipas aqui em Portugal. 8 equipas já é fixe. Sim, não é mal, mas é em comparação com outros países, nos Estados Unidos, obviamente, mas a Espanha, por exemplo, tem 20 e tal. Certo. 26 para aí. Eu sei também que Portugal é muito mais pequeno. Pois é, mas essa que é a cena. É sempre isso o problema em Portugal. Portugal é sempre muito mais pequeno. Essa é a cena. Podíamos ter tudo aqui, tranquilamente, e dizemos temos sítios para fazer tudo o que for preciso. Para caçar, mas não, são já muito pequenos. Vocês querem casar com agricultores. Bom, olha, o Rodolfo está aí com perguntas mesmo, muito fixe. Sim. Mas está-me a roubar perguntas, na realidade, que eu ia fazer esta pergunta, mas pronto. Desculpa. Está bem. Desculpa aí. Pode ser, diz lá, faz lá, Rodolfo, eu deixo. eu permito. O Rodolfo pergunta, depois de tanta cidade diferente, porquê Portugal agora e durante quanto tempo? Estou aqui já há 3 anos e vou estar cá pela futura imediata. Tipo, não vejo ninguém. Não estou com planos de sair daqui. E Portugal foi por causa do meu marido. Eu vivi na Espanha 2 anos e comecei a namorar com o meu, agora que é meu marido, e decidimos depois de 2 anos que não queríamos fazer distância, e então tive que decidir se eu queria vir para cá ou se ele queria ir para lá. Por acaso, opção A foi ir para lá. Mas foi muito mais difícil para ela encontrar trabalho. Eu estava a acabar com o trabalho, a família dela está cá, não sei o quê. E eu não tenho nenhuma coisa de comida lá. Mas mesmo assim, eu gostei bastante de viver em Madrid. Então, gostei bastante de Madrid e o meu estilo de vida lá. Mas agora estou muito, muito feliz aqui em Portugal. Melhor Madrid ou Lisboa? Lisboa. Toma espanhol. Eu gosto bastante de Madrid e é uma coisa completamente diferente. Mas Madrid é só cidade, Madrid é só cidade, não é? Sim, aqui tens um rio. Cidades. Olha aqui um rio, aqui já embaixo. Tens um rio. Pois mas também este é um fator bastante grande que... 20 minutos estás na praia. Praia, mas também os verões cá não são tão quentes. Em comparação com os verões lá. Tipo, não consegues estar em Madrid, não há ninguém em Madrid no verão. Todos que estão lá estão a sofrer. Eu quando fui a Madrid foi no verão e Puto, que depois eu empatia, como não gostas nada do calor, né? Horrível, puto. Não, estava horrível. É uma cena que eu passei algumas semanas lá. Eu fui aos Estados Unidos, ia visitar os Estados Unidos, então passei só 2 semanas. Acho que não saí da casa durante o dia, não dava. Pois. Então eu fiquei tipo, ali espelhado pela sofá com minimamente roupa possível a ver Netflix o dia inteiro. Parece um bom plano. Isso é o que eu faço o ano todo, por isso é um bom plano. Não, foi horrível. Tipo, até dormi com uma... Pusemos as camisas dentro do frigorífico, tipo, com um gelador. Sim. Tipo, tudo molhado, pões ali e pões antes de ir dormir. Ai, que com cara. Isso é o pesadelo do Nuno. Isso é, tipo, eu não sei, eu estou a suar só de me estás a contar essa história. O pesadelo. Olha, mas já consideraram, sei lá, depois desta era Trump voltarem para os Estados Unidos? Não. Criar crianças nos States era uma ideia? Não. Para mim não. Sim. Para mim não. Sinto-me ligado às pessoas e eu adorei crescer nos Estados Unidos. E há tantas coisas
boas nos Estados Unidos e adoro visitar, mas acho que tenho melhor qualidade de vida cá que eu teria lá. E também para os meus filhos, eu gosto da ideia de, tipo, no futuro, obviamente, mas gosto da ideia de ter uma vista de mundo mais aberto, mais global. Não estou a dizer que não há ninguém nos Estados Unidos que não tem visão global. Obviamente, há bué da gente que viagem e não sei o quê, mas a coisa é que temos pessoas que não têm passaporte, nunca tiveram passaporte. Há só 30 ou 40% dos americanos, e este já subiu nestes últimos anos, que têm passaporte. Esta é uma coisa para mim ridículo. Então prefiro tipo, que eu continuo com... Fantasma. Continuem, está tudo bem, está tudo normal, vamos continuar a falar. Sim, tá na boa. Sim, na boa. Entrem. Façam parte disto. Na boa. Não está a passar ninguém aqui em baixo, nada está a acontecer. Mas pronto, estavam a falar. Não, mas eu acho que é muito mais lento cá, sabes? Tipo, que a vida não é tão... Não é um horário, sabes? Tipo, nos Estados Unidos eu sempre senti a ideia que, ok, tens que ir à escola e depois tens que ir à universidade e tens que encontrar uma carreira e ficas com esta carreira. Tipo, o ideal é só subir. Não é, tipo, saltar para uma coisa ou outra até que encontras que gostas. E esta está a trocar agora, está a mudar um bocadinho. E achas que em Portugal é mais assim? Acho que é... Trocamos de carreira. Pois, por acaso, andamos a trocar muito de carreira, mas é muito a nossa geração. Não, eu sei. E também nos Estados Unidos a nossa geração é muito mais assim. Mas eu sinto-me que foi tudo muito scheduled. Tipo, casamos normalmente com 20 e poucos anos, tipo 24, 25. É muito normal. E é ter filhos e é tipo... trabalhar, sempre a subir, até que reformas. Sim. Tipo, é um país com uma visão muito capitalista, demasiado capitalista para ti, achas? É que... Money, chase the bag, you know? Sim, mas também é... Não sei, é foco em alguma coisa que eu não dou tanta importância. Então é muito... ir em frente e não olhas pelos lados. Certo. Então, eu acho que é um bocadinho, não a falar em política, mas acho que é um bocadinho que está a acontecer agora, que as pessoas estão a olhar para o lado e estão a descobrir coisas que nunca... sequer pensaram. Pois. Percebo. Então aqui é muito mais tipo, paras para coisas. Não estou a dizer que é todos nos sítios, não sei quem. Às vezes paras demais. Mas... Olha, isso surgiu uma excelente questão agora. Olha. Qual foi a coisa que custou mais a adaptar em Portugal? Digo, a língua foi difícil. Porque nunca fui a um país, nunca vivi num país que eu não sabia a língua, porque eu sabia espanhol antes de mudar para a Espanha, porque também vivi fiz Erasmus em Madrid, em Buenos Aires, sim. Então, a língua. mas não foi, tipo, e mesmo na língua foi mesmo o sotaque. O sotaque é bem fedido para mim. Mas pronto. Normal. Não, eu acho que... Digo, tudo é muito, muito lento. Então... Mas para mim foi um bocado... Foi o IRS. Podes dizer que foi o IRS? Não, mas ninguém entende em Portugal o IRS? Não foi. Por acaso, eu tenho uma... Digo, a tia do Rui trabalha nas finanças. Grande sorte. Grande sorte. Então não sabes. Sim. Não, acho que foi... É o deixa andar. Foi... É o deixa andar. Podes dizer, é na boa. Nós sofremos todos disso. Não, por acaso, acho que foi mais... Não sei, vou dizer, a minha vida foi transportes públicos. Por acaso, eu sei que é uma coisa ridícula, mas eu não deixo... Não é ridículo. Somos uma porcaria. Somos uma merda. E especialmente depois de... Digo, em Madrid não foi perfeito, obviamente, né? Sim, mas o metro de Madrid, só o metro de Madrid dá para tudo.
exatamente. Tipo, vais metro para tudo. E não, eu nem tive que usar o autocarro tipo menos que 5 vezes. Vivi lá 2 anos. 5 vezes. E mesmo o pai ia para a Troia, eu preciso usar o autocarro. Ficar lá 40 minutos a esperar? Não. Os transportes públicos e os tempos de espera para os transportes públicos. É tudo que tem com transportes públicos. É isso. Acho que custou-me... E é ridículo tendo em conta o tamanho do país. Está a ver? E também Lisboa é tão de moda e há tantos turistas e não sei o quê. Não, merda. Merda. Elétricos. Para quê, boy? Vamos usar elétrico. 3 euros o elétrico. Parem com isso. Pois é. Eu tive que ir outro dia com alguns amigos que vieram cá e eu... Não, tens que comprar bilhete no metro antes disso. Tipo, não. É absurdo, 3 euros. Elétrico é ridículo porque tipo... Não serve para nada. Tipo, imagina o conceito de elétrico é um metro que anda fora nas estradas onde andam carros. Sim. Não, o mais estúpido é o elétrico que vai para Belém, porque tem o comboio ao lado que também vai para Belém. Para que é que vais apanhar o elétrico então? Eles vão na mesma direção, no mesmo sítio. Mas está a ocupar uma faixa inteira que podia ocupar num sítio que tem bué da fila. Isto vem mão a mão com também as pessoas a estacionar cá. Certo. 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 Eu vivo na Graça. Não dá. Não dá. Isso é impossível. Não dá, não existe isso. Não. Então, acho que tipo, são coisas. Há muitas coisas que são bem parecidas à Espanha. Então, tipo, há a mesma coisa. Tipo, chegas tarde a tudo. Sim. Mas também eu gosto bastante disso, por acaso. Eu sou uma americana e eu chego tarde sempre. Foi sempre assim, mas os Estados é mal educado. Aqui não. Aqui não. Aqui é normal. Tipo, se chegas em tempo. Aqui chegas a horas é que é mal educado. Não há ninguém. Tipo, estás ali no telemóvel. Chegar a horas é má educação. Fogo, já chegaste. Fogo, ainda estou pronto, bem. Como assim? Só odeio-vos a todos. Puta sério. A mim faz bem impressão tipo, quando as pessoas não têm noção do tempo que demoram a fazer as coisas. Desculpa lá, mas... Às vezes as pessoas têm noção do quanto tempo tem para fazer as cenas, mas às vezes é mais chill, bitch. Mas tem as cenas combinadas. Não, mas Rui completamente está contigo. Tipo, ela odeia, ela está ali, tipo, eu não percebo. E para mim, eu li uma coisa uma vez e eu vou nessa porque eu gosto. Não sei se é verdade, mas eu gosto, então vou nessa. Que as pessoas que chegam tarde são optimistas porque elas lembram tipo, o menos tempo que demoraram para chegar a um sítio. Tipo, o melhor dia que eles tiveram até um sítio. Tipo, assim, normalmente é 20 minutos, mas eles lembraram-se que uma vez fez em 10 minutos, então só lembram-se de 10 minutos. Vamos mexer para aquele sítio em 10 minutos. Tranquilo. Então somos optimistas. Isso é uma boa visão. Tem que estar no Porto às 8 da noite. Eu ontem demorei 10 minutos a chegar a um sítio. Por isso vou sair às 10 para as 8. É isso. Não é tipo, mas demoraste 2 horas. A última vez que foste para o Porto, demoraste 2 horas. E tipo, foi sem trânsito, foi tudo a correr bem. Então tu pensas, em vez, tipo, que normalmente é não sei quanto tempo, tu pensas, olha, vai ser 2 horas, com certeza. Trânsito, não interessa. 2 horas. Nem meia hora nessas coisas, nem meia hora assim de vantagem. Não. Tu sais sempre à hora que é suposto. Se tens de chegar às 7h30 a um sítio, vais sair de casa às 7h20. Às 6h20. Ou às 7h20. É sim, puto. É uma grande cena, tipo, tu seres o primeiro a chegar numa festa, bem. É tipo. Depois chega toda a gente. E sabes que todas as pessoas que estão a ter a festa odeiam-te. Não vou a festa. É por isso, ninguém convida. Não. Sim, vais ser o primeiro a chegar e vais ser o primeiro a bazar. Tipo. Os convites surgem e não sou o primeiro a chegar nunca, porque nunca vou, porque como estou a cagar para a festa. Está aqui a me dizer quem tem convites para a festa. Vou sempre bem tarde. Não são meus. Eu sei que não são teus. Ele faz as próprias festas para que ele não tenha que sair de casa. Eu não vou às tuas festas. Pois, também não as dou. Não curto as tuas festas. Está bem, desculpa. Fuck you. Está-se bem. Sim. Ainda falta uma pergunta do Rodolfo. Que é rapidazinha. Falando em Marshall, de How I Met Your Mother. How I Met Your Mother ou Friends? Friends. Yeah. 100%. Friends, claro. 100% Friends. 100%. Tipo, How I Met Your Mother é uma treta.
Fez-nos perder todos 10 anos de vida. Sim. À toa. Sim, aquele final não é nada. Mas a série vale. Não vale. Algumas coisas ali que valem. Mas também há problemas com Friends e vês tipo episódios de 94, tipo algumas coisas ali de que estás tipo isto não dá hoje em dia, mas sim, mas por outras questões, não é? Mas agora, mas tu chegas ao fim de Friends e dizes satisfeito, sim senhora, gostei disto, foi uma boa história. Chegas ao fim de mais e dizes fuck you. Fecharam a história de uma maneira mesmo ridícula. Não, pronto. Bom, vamos ver vídeos. Vamos ver vídeos. Também estamos aqui para ver vídeos. É verdade, sim senhora, deixa-me cá. Vocês conhecem Judge Judy? Claro. Sim. Tá bem. Nós conhecemos tudo o que acontece nos Estados Unidos. Nós somos tipo, nós não temos cultura própria. Get out. Oi. Que olhar matador, boy. Não, já vais ser condenado, mano. Caga nisso. You are done. Ótimo. Olha, não te chocou isso, de facto? Tipo, nós consumimos tanta coisa americana. Não foi estranho para ti? Tanto. Mas até bem com a língua, porque, por exemplo, a maneira que eu falo não é bem formal, obviamente, porque não aprendi numa maneira formal, aprendi mesmo de imersão, então, mas eu digo as coisas que eu vi. Sim. Mas então eu uso palavras em inglês com sotaque português enquanto eu estou a falar em português. Certo. Porque vocês usam. Certo. Então estou aqui a dizer top. Isto é top. Aquele song. Não digas top, tá bem? Top é mau. Mas aquele song, aquele qualquer. Sim. Mas song. Tipo, song. Não. Mas é estranho. Eu sei que é estranho. Há tantas coisas. E há algumas coisas, ok, eu percebo, são americanismos, são estrangeirismos. Pois. E algumas coisas que vocês não têm a palavra porque foi criada em inglês. Fixe, mas tá há bem. outras que nós temos, mas que nós optamos por usar. Canção? Não, song. Eu há bocado podia ter dito vão à merda e disse fuck you, percebes? Lá está. Eu sei, as geneiras, vocês usam. Mas já falámos sobre isso. Porque não é tão pessoal, porque nós. Eu sei, mas para mim, minha língua materna. Para ti é muito pessoal. Não sei se alguém reparou nisso, mas é verdade, tipo, por exemplo, no nosso escritório é um espaço aberto e há bué de pessoas tipo a gritar fuck, shit, não sei o que, e eu mas imagina, tipo, eu não estou aqui a falar em inglês e de repente foda-se, tipo, não falo, mas podias, era na boa, mas ninguém faz isso, ninguém se faz. Quando estás a falar em inglês, usas as geneiras em inglês, quando estás a falar em português, usas as geneiras em inglês. Tipo, não hipótese. É estúpido. Somos estúpidos, não sei. Não consigo perceber. Não, mas é tipo, é tão como. Mas isso ajudou-te. Não, é só em português. Acho que não foi isso. Não foi a língua, não é isso que eu quero dizer. Tipo, o facto de chegares aqui e veres. Eu na televisão estou a ver exatamente as mesmas coisas que estar a ver nos Estados Unidos, mas com menos anúncios. Portanto, isto é fixe. Não, em termos da televisão é verdade, mas estou a dizer, tipo, a maneira de. Tipo, sabes, enquanto estás fora de Portugal e ouves alguém que diz alguma coisa em português, tipo, ligas imediatamente. Imaginem isso com inglês. Sim. E esta é em todas as línguas, tipo, todos os países, não sei o quê, não é só português, é Alemanha, é em francês, é não sei o quê, tipo, tudo. Não sei. Não consigo explicar, mas a culpa é vossa, na realidade. Porque quiseram dominar o mundo. São bem influentes. Os OGs influencers são os gajos que falam inglês. Sim, são os únicos. Acho que não podemos ser os OGs quando criamos o país em 776, mas... Continuam a ser os OGs. Os OGs americanos também não. Está errado. Não. Os nativos americanos é que são os OGs americanos. Ia dizer, havia pessoas em frente de nós. Bom. Where's the money, Lebowski? You want that money, Lebowski? Bunny says you're good for it. Here's the fucking money, shithead!
It's down there somewhere. Let me take another look. Muito errado. Ned. Muito errado. Ned. Ora, portanto. Vamos passar a um temazinho. Ok. Que também tem a ver com o facto de teres mudado de país também. Pois. Também está aqui um segue assim um bocado que é fazer amigos em adulto. Chato, difícil, estranho, fácil. Estás a ver? Ele podia ter escrito isto tudo em português, mas escreveu tudo em inglês, percebem? Sou parte, mas é tipo mesmo a primeira parte da frase, não, fazer amigos em adulto. Mas foi mais por hard, weird, easy, Olha, eu vou começar. Tá bem. Para mim é bem difícil fazer amigos. Mas sempre foi. Em geral? Em geral. Yeah. Mas sempre foi. Não é de ser adulto ou... já em criança era difícil para mim porque eu tenho algumas dificuldades em confiar nas pessoas. E abrir para as pessoas. Sabem o que é que quer dizer? Portanto, não é de ser adulto, é mesmo, é a minha personalidade. É assim, desculpem. Mas depois de eu conseguir confiar nas pessoas e conseguir me abrir, é tipo, está-se bem, estamos aí, estamos for life. Não te calas. E não me calo, Estamos aí tight. Pá, mesmo a sério. Tight mesmo. Esta vida, estes dias. Estás a ver? Podia ter dito juntos, né? Apertado, mas não disse tight. Estúpido. Próximos, é a palavra. Não, mas que tu estás a falar. agora que eu disse isso, vais agora vou estar a pensar sempre. vais pensar nisso cada vez. É que, tipo, quando uma pessoa diz que eu disse uma coisa errada, eu estava a usar, ainda uso, evidentemente, errado. Porque então, em que situações é que usavas, evidentemente? Porque em inglês é diferente que em português. E, evidentemente, em inglês é alguma coisa muito óbvio. Então, quando a pessoa diz alguma coisa muito óbvia e tu dizes evidentemente, não usamos assim em inglês. Dizemos óbvio, não dizemos evidentemente. Então, mas a maneira que eu estava a usar, eu estava a usar tipo como um sinónimo de aparentemente. Que não é. Não é. Mas deixa estar que isso também eu sinto que evidentemente não é uma cena que se usa assim tanto hoje em dia. Está-se a usar cada vez menos, acho eu. Acho que a malta sim, diz, mas óbvio. a coisa que eu uso fica mais bonito no discurso. Estou-te a perceber. Aparentemente eu uso. Evidentemente. Mas o aparentemente é o pelos vistos. Pelos vistos, sim, óbvio. É só isto. Não há cá aparentemente nem evidentemente. Mas a coisa é que é tipo, eu não reparei nisso até que o meu marido finalmente disse-me, agora estou bem. Cada vez que eu digo, fico. É o efeito, é a teoria da rolo. Então vocês vão ter isso cada vez que vocês dizem qualquer coisa em inglês. Temos que melhorar a nossa linguagem, temos que dar mais valor ao português. É verdade, sim senhora. Next question. Estamos bons. Sim. Não, mas fazer amigos. Epá, eu não diria que tenho dificuldades, mas não tenho muita paciência. Porque estou feliz, feliz com os que tenho, estás a ver? Mas achas que é uma coisa que, tipo, não tens paciência ou não gostas das pessoas, normalmente? É os dois. Não, porque é tal cena. Eu quando dou por mim, eu já sou amigo da pessoa. É uma cena orgânica. Estás a perceber? Agora, eu nunca passo pela cena do agora vou ter de ser amigo desta pessoa. Não, eu não gosto da pessoa, não gosto, estou-me a cagar. Não falo, pronto, caguei para a pessoa, next. Por isso, acho que nem é her, nem easy, é só. É tranquilo. É outro som qualquer. É tranquilo. Como é que foi para ti fazer amigos em Portugal? Foi fácil? Sim, mas porque eu tinha uma comunidade já quando eu entrei por causa do Frisbee. Então esta ajuda bastante, mas obviamente para mim é um bocado diferente, porque tenho alguns amigos que eu já tinha desde a infância, tipo 20 e tal anos. Pois. Mas mantenho contato com elas, ou elas neste caso, a maioria. Algumas pessoas da universidade também, mas de verdade não tantos assim dos Estados Unidos, porque eu acho que se eu mantenho contacto com todas as pessoas dos Estados Unidos, nunca vou ter vida cá, porque tipo, vai ser tipo metade ali, metade aqui. Então
eu tipo, mantenho contato com os melhores amigos. Às vezes não é contato todos os dias, né? É tipo, de vez em quando fazem tipo, uma chamada ou mandamos mensagens ou não sei o que. E para mim, esta é na boa. E tive que fazer amigos adultos muitas vezes porque já vivi tipo, fora do país e foi uma coisa completamente diferente, mas por causa de acho que quando tens uma comunidade, tipo, alguma coisa, é por isso que tipo, temos hobbies, não sei o quê, porque tipo, encontramos faz amigos. Encontras pessoas que gostam da mesma coisa e acho que eu digo que Frisbee é um bocado welcoming cult, digamos. Opa! Não sei se isso é bom. Não, em termos de que as pessoas são amigos, então mesmo que se queres entrar, se estás dentro, somos teitro, digamos. Somos teitro, mas tipo, automaticamente temos confiança nestas pessoas, mesmo que não conhecemos antes. É tipo, tu jogas? Também, já temos uma ligação. Mesmo é uma comunidade muito pequenina, tipo, pelo menos aqui na Europa ou em Portugal. Digo, em Portugal eu conheço todas as pessoas que jogam Frisbee. Claro. Todas, cada um. Claro. Mas na Europa em geral há muitos. Há milhares de pessoas. Então, tipo, não dá para conhecer todos, né? Mas eu tenho um base muito bom aqui em Portugal. E também fora de... Estás bem? Tá bom? Estávamos bem. Estava mal. Não, é que estava sempre a bater por causa da corrente de ar. Vocês não estavam a reparar, mas... Estávamos. Mas eu estava confortável com isso. Eu não, porque eu estava sempre a bater o resto do podcast. Está-se bem, na boa. Mas para mim, não sei se é fácil. Eu acho que é fácil... encontrar uma pessoa que pode ter uma conversa, uma ligação qualquer. Eu acho um bocado mais difícil ter uma ligação profunda. E esta vem com vários aspectos. Por exemplo, tipo, para mim, quando eu cheguei cá, não falava português. Então, ter uma amizade com alguém que, mesmo que eles falem inglês, ou a maioria aqui tipo, fala em inglês, mas não é que a personalidade muda, é que tipo, não conheces uma pessoa bem, eu acho que não consegues conhecer uma pessoa completamente sem falar a mesma língua. Então consigo concordar com isso. É bem difícil. Olha, pelo menos. Qual foi o país mais difícil para tu fazeres amigos? Dos que viveste? Onde as pessoas são mais... Não entras aqui na nossa comunidade. Então, mas tu viveste nos Estados Unidos, estás a ver em Portugal, já viveste em Espanha e viveste em mais algum sítio? Argentina. Fizeste Erasmus, exatamente. Digo, não, a Argentina não foi Erasmus. Por acaso a Argentina foi voluntariado. Mas, trabalhei lá no verão. E para mim foi... Digo, foi a Argentina no sentido de... Porque... Cultura. Foi mais tipo o estilo de vida que eu tinha lá. Eu tinha uma coisa... Eu trabalhei com outros estudantes internacionais. Então, tipo, 3 mexicanos, um português, uma colombiana, uma canadiana, um brasileiro. Então vivemos todos juntos numa aula da escola. Em Conchões Infláveis. Há 6 semanas. Mas fora de Buenos Aires. Então, tipo, nesta comunidade, digo, com estas pessoas sim. Tive uma ligação mais forte, porque estava, tipo, literalmente... Todos os dias com eles. Numa aula com elas. Sim. Mas fora disso foi um bocado, tipo, todos eram muito, muito amigáveis e não sei quem, mas não foi muito tempo. E também em termos da língua e cultura e não sei quem, não conheço bem a cultura da Argentina. Então é um bocado mais difícil, acho eu. Porque normalmente nos Estados Unidos é bastante fácil. Eu acho que a maioria dos americanos são... Este é o estereotipo também, né? Que somos todos, tipo, bem amigáveis, sempre estamos a sorrir e... são. Digo, são. Eu sou, não todos, mas tipo, a maioria são... O meu estereotipo de americano é o Angry American. Bom... É o estereotipo que eu tenho na cabeça, não sei porquê. Deixa de ver as notícias. Se calhar é isso. Porquê? Não sei. Eu acho que a maioria são tipo. Mas é provável. Falam, e também na nossa cultura é tipo sorrir a qualquer pessoa, mas tipo, mesmo nos transportes públicos, tipo, que é parar de fazer isso. Menos porque foi bué.
Mas tive que é parar de fazer isto. Tipo, foi bem creepy para as pessoas cá. Tipo, não te rias às pessoas. Não. Estás na tua, está-se bem. Não te rias para as pessoas. Eu tive que ir parar. Não. Mas depois, em contrapartida, vocês não dão beijinhos. Não, gostamos. Para nós, um abraço é mais. Para vocês, o abraço é mais íntimo, né? Que é beijinhos. Sim. Um momento. Para nós é o contrário. Pois. Abraço, está tudo bem. Tipo, abraças os amigos, mas mesmo assim, tipo, se entram numa festa e é um amigo e abraças o amigo e elas torceram no amigo, mesmo quem não conheces, olha, está bem. Sim. Beijinhos é que não. Mas vamos sorrir para as pessoas nos restaurantes públicos. Yep. Estranho. Estranho. Eu sei, é uma coisa diferente. Mas fazer amigos como adulto eu acho que é muito mais complicado. Eu acho um bocado mais complicado, mas depende... Porque temos aquele fator vergonha, não é? É o fator Os vergonha. putos não têm vergonha. Os putos chegam e fazem um brincam. Eu concordo com isso, mas acho que tem que ver com a situação, porque as pessoas que vivem cá, eu noto isso muito, que os portugueses normalmente têm amigos que já tinham há anos. Pois, ainda por cima, no teu caso é normal. Pois, no teu caso então, ainda mais complicado. Tipo, alguém que sai do país e que é uma coisa obrigatória. Se queres ter uma vida social, tens que fazer. Então, para mim, eu não tenho hipótese de tipo ir ao cinema com minha amiga da infância, não é? Mas tens muitos amigos americanos aqui? Não. De todo? Não tenho nenhum amigo americano. Já foram todos os americanos que estavam lá no... Já passaram. Sou a única. Mas foram todos embora de Portugal? Então tinhas quem? Tinhas a Lia, tinhas a Madeline e... mais ninguém? Digo, Madeline, Lia, Corey, Manuela. Manuela era meio brasileira, meio americana. Sim. Sim. Pois já foi tudo já. A Isabel está em Portugal ainda. Está em Portugal ainda. Mas o resto? O resto da malta. Foi tudo embora. Sim. Pois. E aqui... Porquê? Porquê é que nós temos estes amigos há 50 mil anos? Porque nós não temos essa cena do ok, chegámos à escola, agora vamos sair daqui para ir para a faculdade. Sim. Não temos muito... Temos um bocado, mas não temos muito isso. Ou saímos, às vezes até vamos para a mesma faculdade todos juntos, tipo com os teus amigos. Exatamente. Não, mas porque não então é preciso. A ligação continua e pronto, e a malta fica com os mesmos amigos. Depois, esta cidade é muito pequena. Essa é outra, pô. É bué pequena. E depois, se tu estás numa área, é bué provável que tu vais conhecendo, tipo, toda a gente trabalha na mesma área. E chegas a toda a gente, tipo, tens um amigo que conhece não sei quantos. E tens sempre boa gente em comum dentro da tua área. Por exemplo, nesta área do audiovisual, eu estou sempre a conhecer pessoas que andaram na mesma escola que eu, ou andaram na mesma faculdade que a minha namorada, que também é da área de comunicação, não sei o quê, ou que é amigo do Nuno, ou que andamos todos, tipo, andamos sempre nos mesmos círculos, no fundo. E... Isto é web pequeno. E é chato, às vezes. Também eu vivi em Palmela quando eu mudei para cá, né? Coitada. Olha, Palmela é boa, ok? Está bem. Está bem, está. Mas eu era a única pessoa de não sei quantas milhas que era estrangeira. Digo, havia um brasileiro e um cubano. Um cubano? Um cubano. Uau! Um cubano é fixe. Cubano é raro. Que eles chamam cubano. Acho que nunca. Claro, é o cubano. É o cubano, obviamente. E tu não seres a americana, já é uma sorte. Eu tinha um vizinho da minha avó que era americano. Que era o americano? E era o americano. Pois é, né? Imediatamente, não havia ali mais ninguém. Eu tenho um amigo meu que os pais tinham família na Suíça e não sei o quê, e ele tinha família na Suíça. Cresceu a vida toda ali e não sei o quê, mas tem família na Suíça e o gajo já fala francês, lá com o gajo e Suíço. É o Suíço. Ainda hoje é o Suíço. Eu não sou o cabo-verdiano, porque cabo-verdiano onde é que ele mora? Trabalho a dizer. Onde é que ele mora hoje? Na Suíça. Claro. Tinha que ser, né? Tinhas que acabar aí. As tuas routes. Para isso, Fixe. Ok. Pronto, é este o tema. Não, era só isto. Gostei, foi giro. Foi giro. Vamos ver um vídeo. Vamos ver um videozinho. Know your own black market. Know your worth. Foi o que eu disse. Foi. Só é que ouviram mal. Isto é mentira.
Quão accurate são aqueles preços? É a minha pergunta. Porque está fixe. Epá, não sei. Um ombrinho. Para lá isso, pá. Estou a tentar. Ok. Um crânio vale $1.200. Suponho que este é dólares dos Estados Unidos. Epá, o fígado está muito caro. Estás a ver? O álcool o fígado está muito caro. É um problema gigante nesta puta deste mundo. Um fígado custa mais que um skull. É que um crânio custa muito a tirar, pá. Um liver não deve custar assim tanto. Sim, mas o que é que vais fazer com um crânio, meu? Sei lá, meter... Pá, não sei, já. Fazer um candeeiro? Fazer uma mas vela. o fígado podes usar. Fazer uma cena Sim, o fígado podes usar. Uma cena para velas, I guess. Fígado, tipo, é mesmo um órgão para usar. O Crânio, que é um vais usar spleen? para a decoração. O que é um spleen? É um... Não sei como dizer isso em português, não. Porra, o que é um spleen, geral? Desculpa. É que sabemos todos. É o baço. É um baço. Eu nunca ia chegar lá, desculpa lá. Eu não fiz anatomia ainda em português. É um baço. Também está caro o baço. O baço está caro. É que ninguém usa assim tanto o baço. Usamos um bocadinho o baço. Porque é o gallbladder. Pois. Também gallbladder está mal escrito. Deixa estar com o... Está? Com o ombro... Então, só tem um L. Esta é gallbladder. Gallbladder. Ok. O Blade Em vez de 2 Ds. O spleen está quase ao mesmo preço do shoulder. É muito maluca. Shoulder e spleen está quase ao mesmo preço. Sim. Está mal. Pois. Um shoulder. Shoulder. Como é que ficas com um shoulder? Ficas com um shoulder, não? Pronto, tá sim, bem. mas qual parte? Tipo, é o shoulder todo. Não, mas tipo, eu sou... Sim, depois é a omoplata e o ombro. Tipo, o coisa assim, tipo... Pois, não sei. Não estou anatomia. Pôr o braço? É essa parte. Era aqui. Mas é só esta parte ou tipo esta parte que conecta aqui? Sim, é a parte que conecta. Sim, mas é tipo, é o osso até lá ou só mesmo tipo a bola para conectar? Olha, é aqui. Olha, quando tu fazes uma substituição de ombro e de anca, né? Trocas só a parte que conecta. Depende do que tu fizeste. E que mexe, acho eu. Portanto, deve ser a parte que conecta e mexe. É a bola. É a bola. Não sei, eu não trabalho no mercado negro, não posso saber estas coisas. A ganda clássica este vídeo, pá. Que nós vimos no outro dia. É pá, este vídeo é tão incrível. É tão ótimo. Bora. Estás a perceber? Parampam. Pá, incrível. Ganda som. E é isto. Tá bom. O melhor peito sempre. No doubt. Kendall, Se conseguirem fazer isto. tu tinhas cenas. Tema. O teu tema. Eu estava a falar sobre isto ontem e não concordei com a coisa que foi dito. Mas foi sobre estávamos a falar de uma coisa, um artigo que eu li. Acho que foi de apoio de alguma coisa assim, que ele estava a dizer que ele escreveu um artigo com o headline que White Supremacy foi a causa da maioria do terrorismo nos Estados Unidos. Este foi o headline. Sim. Que é um bocado controversial, né? Um mas, quando eles publicaram, havia um problema com o link. Certo? E dava erro. Certo. Yeah. E ele escreveu um artigo sobre o que passou quando eles publicaram isso. Que todas as pessoas ficaram, tipo,
malucos, estavam a comentar, bem agressivos, estavam a publicar, não sei o quê. Não dava para chegar o artigo. Tipo, se fizes clique no artigo, dava erro. Dava erro. Nada, zero. Então, isto significa que todas as pessoas fizeram tudo isso estava a comentar sem ler o artigo. Sem ler o artigo com o headline. Certo. E o headline, normalmente, na maioria destes casos, está feito com o algoritmo. Tipo, não, nem é o escritor que está a fazer o headline. Isso acontece. Não sabia que isso era uma cena, mas faz muito sentido. Tipo, ok. Então, e é obviamente que tem que ser um headline que chama a atenção para as pessoas clicarem. Claro, mas eles também não. Ele estava a dizer que tipo, não pode fazer alguma coisa tipo clickbait demais, porque todas as pessoas ficam tipo bué de frustradas se dizes esta é a tipo, maior causa de terrorismo nos Estados Unidos. Esta é clickbait demais. Mas então falamos sobre isto e meu amigo disse: olha, eu tenho a sensação que o Gen Z, mas tipo os mais jovens, tipo um jovem que tem 18 anos. Sim. Tem esta ideia que sabe muito sobre pode ser só um tema, não tem que ser muitos. Um tema, mas quando falo com esta pessoa, não sabem nada, de verdade. Então, minha pergunta era se achamos que tipo, todo o acesso a esta informação, às notícias e não sei o quê, cria uma situação que todo o conhecimento dos assuntos é chala. Grande tema. E sim, 100%. Porquê? E não é uma coisa da Gen Z, acho que a minha geração, millennial, também a nossa geração, também sofre disso. Também sofre bué disso. Porquê? Eu também dou por mim a ler um título e dizer interessante, tenho uma opinião sobre este assunto, mas depois nem sequer vou ler o artigo. Percebem? Porque tenho a minha opinião e não vai mudar a minha opinião. Às vezes nem isso, às vezes isto é bué da texto. Não me apetece, vou tirar as minhas conclusões baseado apenas nestas 4 ou 5 palavras que me apareceram aqui à frente e está fixe. É o suficiente para eu entender o assunto, sou um expert. Não sou um expert em absolutamente nada. E é isso, isso é porque, lá está, vivemos numa sociedade em que precisamos de estímulos constantes. E ficar a ler um artigo é aborrecido para a maior parte das pessoas. Facts, não me digam que não, porque é um fact. Tipo, é muito mais fácil para nós aprendermos a ver um vídeo, pelo menos para mim é, ver um vídeo, não sei o quê, gira, por isso é que os programas tipo o Daily Show ou o Last Week Tonight têm tanto sucesso e funcionam tão bem. Porque tu estás a aprender. A funcionar em qual maneira? Porque tu aprendes, não é? Passa-te informação importante e dados, mas ao mesmo tempo estás entretido, porque estás-te a rir e não sei o quê, mandando umas larachas, umas piadas, pum, pum, pum. Não é uma coisa tipo pesadona. Sim, mas há muitas pessoas que dizem que estão a tratar as notícias como uma comédia e as pessoas não levam tão sério como deveria por causa disso. Olha, não estou a dizer que não, mas sim, é um bom ponto e é um argumento, mas não acho que seja bem verdade. Mas aquilo é uma cena de notícias, mas isso é o problema da educação das pessoas e da maneira como as pessoas olham para aquilo. Se as pessoas estão a dizer, este gajo está a fazer uma piada, por isso isto não é sério. Isso é porque, mais uma vez, não estão a olhar para as coisas, para a notícia como ela é, estão a olhar mas mesmo assim, tipo, as pessoas que normalmente estão a dizer, tipo, participantes em Colbert ou Trevor Noah ou não sei quem, tipo, elas levam isso muito a sério. Tipo, esta mesma coisa delas, elas acham, tipo, isso é tão importante. Mas achas que o público não acha tão importante? Podem desvalorizar porque é em formato de piada. Ou melhor, não é em formato de piada, é em formato de notícia com comentários engraçados à mistura. Sim. É mais isto. Mas sim, podem desvalorizar por causa disso, porque lá está, estou a contar que seja tipo como é que chama aquele rapazito que tem cabelo branco, é muito bonito, da CNN. Não, é CNN? Acho que é da CNN. Eu sei de quem o rapaz, aquele jovem homossexual, pivô, tem um cabelo branco muito fixe, o gajo é lindíssimo, um homem lindo, americano, da CNN, é o pivô de cabelo branco mais conhecido. É o pivô mais conhecido na América, pelo amor de Deus. Pivô, sim, apresentador de telejornal. Pivô. Pivote.
América. Vai ver se ele vai aparecer, caralho. Não. Pá, foda-se. Vai para a CNN, Tens a newscaster. Não é pivote. News Anchorman. Obviamente não. Anchorman. News... É aquele. Este gajo, é o Anderson Cooper. Eu não estava a perceber pivô, meu. Não me lembrava do nome dele. Sorry. O Anderson Cooper. As pessoas estão à espera o Bradley Cooper. Que as notícias sejam dadas por pessoas como o Anderson Cooper. O gajo o homem é incrível. Yeah. E pronto, então desvalorizam tudo o que não é assim. Mas pá, eu acho que a nossa geração tem mais facilidades em absorver a informação vinda dessa. O gajo é bonito. Vindo. Olha ele de óculos. Puma, lindo. Aquele cabelo. Tem o cabelo branco, tudo branquinho. É verdade. Parece a Branca de Neve, mas o homem safa mesmo. Pá, ler artigos é bem difícil. Eu acho que os putos não têm toda a paciência e vivemos numa sociedade que a informação é toda web shallow. O que interessa é o título e tiramos conclusões todas a partir de um título. Mas achas que isto está afetado, tipo, a maneira que absorvamos isso e usamos esta informação e usamos este acesso é diferente entre as gerações? Sim. Eu acho que... É assim, atenção, isto nós estamos aqui a dizer, são maiorias, não estamos a dizer obviamente, que toda a gente é assim, mas não, só podemos dizer o geral, né? Pois. E pá, é diferente. Generalizar é perigoso, porque cada geração é habituada a X e é habituada a Y, e a nossa foi habituada a clickbait titles e a 50 mil estímulos por segundo. E ok, isto já sei, está-se a passar isto aqui, li. Ok, mas agora está-se a passar isto aqui. Pronto, li aqui um bocadinho e agora já estou noutra cena. Por isso é que o Twitter funciona tão bem, não é? Isto. Porque são 147 caracteres, agora são 200 e quê? 200 e quê? Não sei, não uso Twitter. São um bocadinho mais caracteres, mas é tipo a informação condensada. Este gajo disse isto, toda a informação que eu precisava estava aqui. E depois eles põem o link para o artigo e tu, fuck it. Se for do artigo. Este jornalista perdeu 3 horas a escrever 3 páginas, mas eu não quero saber, porque o Anderson Cooper disse que este assunto era fixe. Percebem? Portanto, estamos a formar opiniões. Demasiado rápido. Sim. Mas também, ao mesmo tempo, estamos a formar demasiado opinion makers. E a confiar demasiado nesses opinion makers. Digo, isto é 100% verdade, porque temos... especialmente nos Estados Unidos, tipo, nem podes ver as notícias sem ter, tipo... Um comentador. Mas é completamente diferente. Tipo, mesma história, tipo, em 2 fontes diferentes, é completamente... Tipo, não tem nada a ver com o outro. Pois é. Isso faz-me boa da confusão nos Estados Unidos. Tudo... Primeiro anchormans, ou pivôs, como queiram, a darem opiniões. Não. Isso é impensável para um jornalista teres uma opinião tão forte sobre um assunto e tão descarada. Como o outro maluco foi dizer que... O White Supremacy is a hoax. Tucker Carlson. Exato. Anda Tucker Carlson. Esse é fraco. Esse não é bonito. Esse não é bonito. Tipo... Mas não. Como assim? É mentira. Não vai... O quê? O quê? E é isso. A isenção jornalística nos Estados Unidos é uma coisa que me assusta bem, porque o jornalismo, quer não forma opiniões. Né? E molda massas. E tu chegas aí, não, eu agora só vejo Fox News porque eles dizem aquilo que eu acredito. Mas se calhar vês um bocadinho do outro lado também é fixe. Ou ver tipo uma base neutra, não é? Tipo os factos pelos factos. Mas mais educado. Usamos PPC, por isso. PPC, o que é o PPC? BBC. A BBC é o neutro. Tipo, usamos jornais fora dos Estados Unidos. Sim, temos que usar fora dos Estados Unidos, porque não há. Pois. Errado. Eu uso o Philip DeFranco. Mas também é biased, estás a ver? Não, mas é biased no fim de te dar a informação toda, sempre. Pois. Ele dá-te a cena toda, ok, está a acontecer isto, ele disse isto, aconteceu isto, está aqui o vídeo deles a dizerem isto, ok, está aqui, não sei o que mais. Eu acho isto estúpido. Mas não é que em Portugal não tenhas também certas inclinações políticas no jornalismo. Claro. Não, mas há um bocadinho mais subtil. Não, mas coisa que há bias em tudo. Tipo, não dá para fazer coisas sem bias, acho eu. Mas aqui é muito mais
as notícias são muito mais clínicas. São muito mais, isso aconteceu, tipo, é muito seco. Sim. Mas é muito isso. Para nós é um espetáculo. Pois é. Mas se calhar é porque, lá está, como dependem tanto do dinheiro, pois, não é? Tem que criar alguma forma assim, das pessoas de facto verem as coisas. Reality TV nos telejornais. Pois é isso. Um bocado. Portanto, sim, acho que estamos cada vez mais superficiais no tipo de opiniões e informações que obtemos. Apesar de termos cada vez mais meios de informação. E da mesma maneira que tens esses artigos todos em que perfeitamente podias entrar e ler, tens lá essa informação toda, tens esse acesso sem limites a toda a informação que tu quiser. A internet é ótima. Ainda no outro dia estava a ler sobre um culto que surgiu nos anos 80 no Japão. Porquê? Me apeteceu. Percebem? Li o artigo todo do Wikipedia. Não. Li o início. E mesmo assim é o Wikipedia. Li o início da cena e disse, já percebo tudo sobre isto. Tá culto feito. No Japão, nos anos 80. Já percebi tudo. Já sei tudo. Então. Agora, como é que se chamava o culto? Não me lembro. Mas também não interessa. Mas sei que havia. Exato, sei que houve ali um culto maluco nos Estados Unidos, no Japão, que atacaram um metro. Largaram para lá um veneno qualquer no metro. Porquê? Não sei. Quem é que foi? Não sei. Whatever. Mas sou um especialista sobre cultos no Japão. Cultos japoneses dos anos 80. Nem este culto é específico. Todos os cultos que existiam no Japão, vão existir no Japão. Eu sei tudo. Foda-se, és mesmo polícia do Japão, sim, preciso de alguma coisa do cultos. Sou eu o especialista. Vou ao telejornal, aparece lá, especialista em cultos do Japão dos anos 80. Historiador de cultos. Mas eu acho que é um bocado... Há um bocado de diferença entre as gerações, que eu estava tipo, a explicar o outro dia, que eu acho que nós ainda, digo, a maioria de meus amigos e não sei quem são um bocado mais velhos que eu. Sim. Mas ainda são parte do millennial, mas tipo, no estilo do Iliza Schlesinger, são elder millennial. Certo. Grande special. É verdade, vi o outro dia, gostei bem. Iliza Schlesinger, é um stand-up. Todos os specials dela são do caralho. Eu estava a ver só o Elder Millennial, mas vou ver os outros. São eu acho muito que já vi isso. Eu acho que já vi isso. Especialmente para gajas, é fixe. Eu acho que já vi isso. É provável. O nome é bem familiar e lembro-me de ver. E lembro-me de gostar, acho eu. Ela é fixe. Sim. Eu estava a dizer o outro dia que eu não gostei tanto do stand-up como antes, mas vi o special dela e foi muito bom. Mas, eles são Elder Millennials, pronto. Sim. E eu estava a dizer que nós... ainda lembramos de uma altura que não tínhamos acesso a tanta informação. Sim. Então crescemos com isso um bocado. Mas a geração Z, ou tipo... a seguir, sim. Sempre tinham. Então eu acho que nós, tipo, a parte da nossa geração, pelo menos, estou obviamente a generalizar, tem ainda, tipo, chamamos em inglês The Hill to Die On. Então é tipo... A colina para morrer. É uma coisa, tipo, um tema, um assunto, que é teu assunto. Tipo, que ficas, tipo, estás muito interessado neste assunto e sabes muito sobre este assunto. E muito, eu estava a falar mais em coisas, tipo, assuntos sociais. Tipo, estou a dizer em termos não só, tipo, interesses, não só, tipo, hip-hop, por exemplo. Estou a falar em... não estou a falar só agora. Sou um bocadinho especialista em hip hop. Sim. Também aparece no meu oráculo. Especialista em hip hop e cultos do Japão. Dos anos 80. Obviamente. Não, mas estou a dizer que estou a falar em, tipo, especialmente agora, nesta clima política e não sei o que, coisas sociais. E também e há tantas coisas agora, tipo, o ambiente e direitos das mulheres e outras minoridades e disabled e não sei o quê, e há tantas coisas, mas também há coisas políticas, tipo Somália, tipo, as coisas que estão a acontecer. Se calhar o problema é exatamente esse, é que há tanta coisa que tu não consegues especializar em nada. Eu estou a dizer que eu acho que ainda, digo, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço tem um tema que são mesmo focados e sabem das outras coisas, mas mais ou menos. Sim. Né? E não está a dizer que não, as outras coisas não são importantes e não sei o quê, mas é só que
Lá está, tipo, não, só dá para focar numa coisa porque há tantas coisas que não dá para falar em tudo, pensar em tudo, ser esperto em tudo. Mas acho que a geração depois que nós, elas nunca tinham isso. Elas cresceram na sociedade assim, com todos os assuntos, que tudo está tipo, muito high priority, high risk, não sei o quê, e ficaram tipo. Estamos fedidos. Sim. Não está nada bom. Sim. Lutou em todas as frentes e não lutou em frente nenhuma. Não, tipo, é uma. Porque é impressionante, porque obviamente queres saber de tudo e queres aprender e não sei quem, mas não dá. Eu vi uma entrevista com o Bo Burnham quando o gajo estava a escrever o filme dele, o Eighth Grade, em que eles foram mesmo para a escola filmar com os putos e não sei o quê e ver como é que era o ambiente. E uma das coisas que ele estava a dizer era que era impressionante a quantidade de crianças do 8º ano, ou seja, isto é com 12 anos, 13. 14? Com 13 e 14. Com opinião política sobre as coisas. Ou seja, todos a falar entre eles não sei o quê. Não, então o presidente não sei quantos, isto devia ser assim. Ali está a acontecer não sei quantos, não sei o quê, não sei o que mais. Yep. E tipo, sempre com os telemóveis na mão e sempre a falar de cenas e ele estava a ver aquilo. Não faz sentido. Isto é. Para ele estava a ser bem estranho. E ele estava a ouvir isto e falou: isto não faz sentido nenhum. Nada. Não era de todo isto o que a malta falava quando tinha tipo 13, 14 anos. Mas claro, bué ativistas, bué coisa, não sei o quê. Porque tem que ser. Tipo, agora. A defenderem-se mutuamente em casos de bullying, em casos de coisa. Epá, não digas isso. Epá, não... E ele estava a dizer que aquilo era um ritmo completamente alucinante para uma criança de 13, 14 anos e que é uma cena completamente absurda. Basta ver a diferença. Por exemplo, eu acho que o 8th grade é um bocadinho comparável, não em termos, um bocadinho comparável ao Breakfast Club. Vocês já viram? Nunca vi. Mas meu filme favorito. O teu filme favorito é Breakfast Club? Yeah. Pronto, no Breakfast Club, no fundo, o que eles falam ali é muito os problemas que eles têm em casa, não é? Um bocadinho, mas está-se bem. É muito ali os problemas que eles têm em casa e não sei o quê. E no 8th grade a coisa é muito mais histriónica, não é? É muito mais de os problemas que ela tem dentro da sua comunidade toda. Yeah. Estás a ver? E como isso, e depois ela tenta sair da comunidade indo para o YouTube e não sei o quê. Portanto, os putos hoje em dia tem um mundo todo à frente, no fundo. Comparado com, sei lá, os miúdos no Breakfast Club dos anos 80. Foi tudo individual. Exato. Agora é tudo tipo. A Greta Thunberg é tipo uma miúda que agora tem 16 anos e já anda a fazer isto há anos. E ela está a falar tipo, nas Nações Unidas tipo, sobre o ambiente. Bem. Porque ela ficou tão assustada com a questão do clima que ela disse: olha, vou fazer alguma coisa. Os miúdos têm de facto o mundo na mão. E espero bem que assim. E têm o acesso a tudo, estás a ver? Portanto, têm que se preocupar com tudo, mas isso vai criar pessoas que, no fundo, não se vão preocupar com nada. E a malta. Eu acho. É difícil. E a tal coisa, tipo. E também. Qual é a motivação que os putos têm para se preocupar com as coisas? Também é um bocado isto. Porquê? Porque tu estás a crescer. Os putos que agora têm 10, 12, 14 anos, eles cresceram a aprender que o nosso planeta daqui a 20 anos já não há. Que isto vai tudo. Ou seja, e a aprender que de facto as gerações mais velhas estão-se a cagar para isso. Ou seja, que raio de motivação é que eles também têm para se importarem de facto com o que quer que seja, tendo em conta que daqui a uns quantos anos eles nem sequer vão conseguir. Mas eu acho que eles têm mais motivação do que nós até. Por um lado sim, por outro lado não. Não, mas imagina, ok, tipo, tens a coisa de clima do ambiente, sim. Não sei o quê. Mas em termos de coisas sociais ou políticas ou não sei o quê, tipo, sim. Olha, se não é uma coisa é outra. Sim. Yeah. E tipo, imagina as pessoas que estão a tipo, crescer tipo, os anos formativos. Para mim, tipo, eu penso nisto bastante, porque eu sou dos Estados Unidos, mas as pessoas que estão a crescer na sociedade pós Sandy Hook.
pós-Columbine, tipo, as pessoas que estão a crescer agora com uma sociedade que precisa do movimento do Black Lives Matter para dizer que é Black Lives Matter. Tipo... Olha, para nós europeus, é muito difícil sequer congeminar um massacre assim desse género. Congeminar imagina a quantidade absurda que existe nos Estados Unidos. Ou sequer tu congeminares que em tua casa existe uma pistola a algures. Ou uma metralhadora, pior ainda. Uma fucking metralhadora, meu. Sim, a cena é ridículo. Assusta-me só de pensar que eu posso chegar a um supermercado tipo Continente e dizer vou buscar aquela metralhadora. Porquê? O que é isto? Está a ver? Portanto, portanto, existir sequer uma discussão num país como os Estados Unidos que é devemos ou não abolir as armas. É que nem as armas, são as assault weapons. Sim. Não as armas todas. Temos que começar, e nem é só ter, é controlar. É a maneira exatamente. De controlar. Controlar. Primeiro temos que controlar as assault weapons e depois... Porque só algumas pessoas estão a falar no proibido. Pois. E só depois é que a gente... Pá, é assustador isto. Como é assustador, existisse que era uma discussão de global healthcare. Pá, é assustador tu partires uma perna e se não estiveres seguro, estás na merda. Li um artigo sobre isto. Havia uma série, virou-se viral nos Estados Unidos, que foi se preciso de um transplante de anca. Sim. Que podes, pelo mesmo preço, que podes fazer esta operação nos Estados Unidos. Podes ir à Espanha, ter a operação, viver lá 2 anos, a aprender português, ou a aprender espanhol. Sim. Porque é grátis. Fazer os Running the Balls em Pamplona, corrida dos touros em Pamplona. Foder esta anca, fazer a operação de novo e voltar aos Estados Unidos. Não sei quanto verdade é, mas eu acredito. Mas é muito verdade. Acredito. É muito verdade. O meu pai teve há pouco tempo um problema de saúde. Falámos disso no outro episódio, se vão ver. Exatamente. Não agora, mas depois. E as contas, ele só por ter o cartão europeu de saúde, que é uma cena que vais à net, preenches as coisinhas, mandas vir o cartão de borla e vem-te o cartãozinho com o teu nome, e depois se tiveres um problema qualquer lá fora, na Europa pelo menos, tens mega desconto na saúde, ou seja, tens um seguro de saúde decente, que eles pagarem 80% dos custos do hospital. E esses custos do hospital já são comparticipados pelo Estado, não são uma coisa privada. Ou seja, ele acabou por pagar tipo 4.000 euros e ficou lá uma semana e... Só para comprar um bocadinho, porque disseste 4.000 euros. São 4.000 euros sem o seguro de viagem que ele tinha feito, que é um seguro normal. Não muito caro. Eu tive uma operação na universidade porque parti-me um menisco. A operação tive para o seguro de saúde. Sim. Bom. Eu tive que pagar 4.000 depois. Então, já com seguro? Já com seguro. Ainda tiveste a pagar? Eu tive que pagar 4.000. E esta foi só o menisco. Esta foi uma coisa laparoscópica. Tipo... Não sei. Vamos jogar de fora do tema, mas pronto. Fomos, mas não fomos. Porque são questões que as pessoas têm que se preocupar. O problema é que é uma gota num oceano de merda. Exatamente. E como é que é, tipo, pensas em healthcare, em saúde, em ambiente, em armas, educação, racismo, comunidade LGBT. Pá, temos montes de cenas. E esta é só, tipo, no mundo, tipo, oeste. Tipo, esta é só a Europa e os Estados Unidos. Esta não está a falar com coisas como Síria, Somália, tipo... Isso então... Areas que não têm acesso à comida, tipo, coisas básicas da saúde e da sanidade e tipo... Bom, podíamos chegar aqui até amanhã, mas temos coisas mais importantes para fazer, como por exemplo...
o Saturday Night Amok. Saturday Night's Amex. Voltou o Saturday Night Amok porque temos uma pessoa americana. E se há coisa que os americanos fazem bem é o quê? Beber. Não é verdade? Beber. É verdade. Tens aí uma história gira para nós? Exatamente. Tenho vários, ok. Tenho duas opções aqui. Espera aí. Não, esta música não é assim tão boa para isto. Não, caguei, vá. Então para de inventar. Cantas. Queria uma música tipo game show, tá a ver? Enquanto estavas a fazer as duas opções. Ok. Mas não me apetece buscar. Tá bem. Vá, dá-lhe. Tenho duas opções. Sim. Tenho uma história que é mais compridos, mas logo é uma noite inteira. Mas não faço tanta merda. Mas há outro que tipo, é mais curto, mas são tipo algumas coisas mais. Há mais. A comprida é onde? Digo? Em que faz a tua vida? 21 anos. Ok, 21 anos. 21 anos. E a outra? Estavas na universidade? Foi meu aniversário. Ok. E a outra é onde? Em que fase da tua vida? Foi alguns anos atrás num torneio de frisbee em Amsterdão. Ok. A segunda parece-me melhor. Okay. Sim, vamos para o torneio de frisbee em Amsterdão. A segunda parece-me melhor. Apesar de não ser na América, vamos para o torneio de frisbee. Está bem. Então, eu fui a um torneio de frisbee em Amsterdão. É um dos maiores, acho que é o maior torneio de frisbee da relva na Europa. Ok. Chama-se Windmill Wind-Up. Bom nome. Coisas que tens que saber sobre os torneios de frisbee e que são partes iguais jogar e festa. Boss. Então, já dá vontade de fazer esse desporto. Olha, é bom. Giro. Então, normalmente tens um torneio de... O normal é 2 dias, alguns são 3, por exemplo. Esta Windmill é 3 dias. Então, chegas lá a primeira noite, há sempre uma festa de bem-vinda. Yes. Em Windmill, eles têm uma tenda de circo, tipo um poeda grande, e tudo acontece ali. Certo. Então, é poeda grande e eles têm um DJ ou alguma coisa assim. A primeira noite é um bocado mais calmo, porque as pessoas estão a chegar e não sei o quê, e têm que jogar o próximo dia. Então, no próximo dia jogas para aí 4 jogos, que em relva é 1h30 cada jogo. Jogas 6 horas mais ou menos durante o dia. É puxado, tipo, depende do número dos pontos que jogas e não sei o quê, mas pronto. É difícil e o nível lá é bastante competitivo. Então chegas à noite e estás hidratado, porque jogaste o dia inteiro, e começas a beber muito cedo. Também temos alguma coisa que é tipo team packs ou player packs, então recebes swag do torneio. Swag. Em Windmill, parte do swag, parte do player pack são canhões. Certo. Sim. Grandes. Okay. Porque estás em Amsterdão. Estás em Amsterdão. Lá certo. está. E... Fixe. Para cada um? Não. É tipo 2 grandes para partilhar com a equipa. Ok. Mas, tipo, Ainda assim. Está fixe. Está ótimo. Sim. Não está nada mal. Estás em Amsterdão. Também não é difícil. Lá está. Então, estávamos a beber e não sei o quê, e começamos a jogar uma coisa que chamamos The Dice Game. The Dice Game é muito simples. As regras são que olhas para uma pessoa, escolhes uma pessoa, por exemplo, Nuno, tenho um dado e digo, ok, vou tirar isso. Se for um 6, escolhes qualquer coisa, um 6, tens que e escolhes alguma coisa que a pessoa tem que fazer. Ok. Se for 6. É um jogo tipo de castigos. É como Exatamente. os meus homies do Hood jogam, mas sem dinheiro. Aquele. Epá. Né? É de jogo, bem. Luís. Eu sou expert no hip hop, bem. Eu sei Porque lançar um dado bem, não tá é bem. só um jogo. Pop e coaches de Japão. Exatamente. Tá bem. Então, e se não for 6, tu ficas com o dado e
faz um desafio para alguém. Ok. Continua assim. Enquanto estás a beber, fica mais e mais interessante, digamos. Os tipos de desafios que surgem. Então, vou descrever, explicar algumas coisas que nós tivemos que fazer. Então... Epá, cão, por favor. A história está fixe. Tipo, obrigado. Continua. Então, tivemos que... Ok, para mim, eu perdi uma. E começamos um bocado mais nice no primeiro. Então, tipo, as primeiras pessoas, olha, tiveram que beber não sei quanto. Havia um dunk tank também, sabes o que é? Dunk tank? Dunk tank, tipo, a pessoa, tipo, há uma coisa de água e sentes em cima e lanças uma bola ao lado e... Sim, não sei como chama-se isso em português. Não temos nome. Ok, tá bem. Dunk tank, então. Oh my god. Dunk tank. Dunka tank. Dunk tank. Dunk tank. Nunca tem. E então dizemos, por acaso um casal, elas perderam e elas não poderiam tomar banho. Porquê? Até o próximo dia. Atenção, jogamos o dia inteiro, 6 horas. Estamos suados, estamos tipo bué. O castigo era eles não poderem tomar banho. Elas não poderiam tomar banho, mas com shampoo. Então elas foram pelo dunk tank. Elas tomaram banho no dunk tank. Sim. Outro, uma amiga teve que fazer o Ace Ventura, que era, ela teve que ir em cima da mesa, baixar as calções e fazer o grito do Tarzan do cu. Lá está. Yeah. Coitada. Isso é horrível. Tivemos outras pessoas que tiveram que ir para em frente a uma pessoa que tipo não estava a olhar para nada e foi um gajo e uma gaja e a gaja teve que levantar a camisa e o gajo teve que baixar as calças e perguntar qual é que elas preferiam. Certo. O que é que fizeram a ti? Ok, atenção. É isso que importa. A festa já começou, ficámos muito bêbados, pessoal. Certo. A festa já começou, estávamos ali, continuámos ali fora, todas as pessoas tipo, já tomaram banho, tipo, já estavam tudo. Nós continuamos ali. Eu tive que. Então a festa está a bombar dentro do circo e o DJ está no meio. Eu tive que tirar a camisa e o sutiã. Eu tive que correr pela festa a fazer fist pumping, tipo, assim. Sim. A festa inteira para a volta do DJ e para voltar. Foi uma roda enorme pela tenda do cerco ali nas bebedeiras. Mas nem que foi o parte melhor. O parte melhor foi o parte melhor foi um gajo. Não foi eu. Foi um gajo que bebeu tanto. Ele bebeu tipo quase uma garrafa inteira de whisky sozinho. E a namorada dela ainda não chegou, ela ia chegar no próximo dia. Ele desapareceu, ela estava bêbada, nós juntámos a festa e ele andou para um lado. E estamos a fazer camping lá, então a tenda chazou, supomos todos que ele foi para a tenda. Certo. Estava bem. Não. Claramente não foi. Não. Então, o que é que ele fez? Ele publicou no Facebook, acho eu. Não sei onde é que estou. Não sei o quê. Os pais dele viram isso. Ficaram todos tipo bué em pânico. Eles ligaram pela namorada dele. Sim. Tipo, tudo em pânico. Onde é que ela está? Ele está em perigo. E ele está a morrer em algum lado. E então ela estava a ligar para todas as pessoas. Tipo, da equipa dela. Tipo, alguém sabe daquele gajo. Tipo, alguém sabe do meu namorado e não sei quem. Ninguém sabia, claro, porque ele já foi sozinho, obviamente. Foi tudo fazer buscas. Ele estava no meio de um campo o próximo de manhã. Tipo, ele estava tipo no meio do campo, ele foi para outra tenda qualquer e depois estava no meio de nada. Mas ela chegou e ficou tudo puto, porque os pais dela ligam-lhe tantas vezes. Ela estava num autocarro overnight para lá. Ai, que horrível.
Fónix. Que mal. Não bebam muito, está bem? Bebam fixe, não bebam. Tipo, não se afastem das pessoas. Se já tiverem, tipo, esses bêbados chatos que se afastam, pá. Não faz sentido. Meu roomie de universidade foi uma daquelas. Ela fugiu. Tantas vezes. Tenho um amigo. A correr, tipo, mesmo, tipo, não foi tipo só, ok, ela desapareceu. Não! Tenho um amigo meu que também faz isso. Desaparece. O Ramos faz um bocado disso. Então, tu foste ao Insight. Estavas lá. Então houve chegar a uma altura em que nós estávamos lá fora e o Ramos, vou dar uma volta. E nós, então, mas estás bem? Estou. E foi-se embora. Embora e tal. Foi tipo dar a volta ao parque aquático. Sozinho. Estou de bêbado. Aquático. Depois olhou para o parque aquático e pensou: era fixe ir mejar ali acima. Mas depois ficou, depois mejou naquele sítio. Foi para aí que meia hora teve. Foi andar e tal. Depois ficou sentado um bocado no passeio sozinho, segundo o que ele disse. Depois voltou. Olha, é isto. Boa. Não fujam das pessoas. Não fujam das pessoas. Boa história. Obrigado, Kendall. Gostei muito. Obrigado por teres vindo. Exatamente. E pronto, chegamos ao fim. Vamos chegar por aqui hoje. Vamos ter agora o nosso momento Afonso. Exatamente. Noite do Ar. O melhor escritor erótico em Portugal. Verdade. Muito quiçá verdade. da Europa. Verdade, muito verdade. Quem sabe, se não do mundo. Exatamente. Quem sabe. Bom. Não se esqueçam de subscrever. Não se esqueçam de dar like. Sigam a Kendall. Estás a ler. Sigam-nos a nós. Estou a ler. Sigam-nos a todos. Sim. Subscrevam. Acabei de me lembrar que não fizemos os dilemas que eu tinha ali. De ter aquela coisa ali. É para o Instagram não bloquear. Acabei de me lembrar que não fizemos os dilemas. Pois não. Vai ficar para o próximo. Vai ficar para o próximo, peço desculpa. Não, faz mal. Mas eram dilemas extremamente doentes, por isso se calhar ainda bem. Sim. Mas vamos fazer. Subscrevam, eles estão guardados, subscrevam. E pronto, e até ao próximo. Beijinhos. Obrigado, Kendall. Olha, espera. Antes de começar, senta a música, não é? Tá bem. E isso tem que ser dito de forma muito sensual. Ok? Usa todo o teu sex appeal. Okay? Bem. Não finges orgasmos como queres que ele te foda melhor. Se ele não sabe, que foda mal. Percebem? Percebem? Não fiz um orgasmo. Não finges. Olha. É isto. E é isto. Como é que ele vai saber? Como é que... Exatamente, ele não sabe. Não somos gênios. É verdade. Eu Gênio, gosto que diz ele. E tem que ser ele. Ele. Sim. As mulheres sabem. Elas sabem. Shout out, Afonso. Beijinhos. Beijinho. Tchau. E até a próxima. E acabou.